Fala, galera, boa noite a todos. Estamos aqui em mais um episódio do podcast Osteopatia Científica. Eu sou o Leonardo Nascimento, o nosso outro host é o Leonardo Diniz. Hoje nós temos como convidado o Renan Pivetta e hoje o bate-papo vai ser muito da hora, como a gente sempre faz. Fala, Léo, beleza? Fala galera, boa noite. Mais uma gravação do nosso podcast Osteopatia Científica. Um monstro hoje da osteopatia pediátrica para dar uma aula para a gente aqui. Fiquem ligados, hein? Boa noite, Renan. Fala, Léus. E aí, tudo Mais fácil, bem? né? Fica mais tranquilo aqui, Léus, só por no plural. Obrigado aí pelo convite. É, não me considero um monstro, mas já que estão me dando o título, vou aceitar. Acho que tem bastante chão ainda pela frente. Boa noite aí para todo mundo. Boa noite, bom dia. Não sei que hora que o pessoal está vendo. Boa tarde, boa madrugada. Então, vamos lá. E a nossa audiência, a gente é campeão de audiência no banheiro, cara. Então, Legal. para você que está aí no vaso sanitário com a gente hoje, um grande beijo e boa sorte. Ó, seguinte, a gente sempre começa o nosso bate-papo aqui trazendo uma notícia científica do mundo do cotidiano. Então, a gente trouxe hoje uma notícia científica para comentar exatamente o que é o seguinte: eu sei que faz parte do estilo de vida de cada um de nós aqui, então a gente vai ter muita tranquilidade para comentar isso, que é uma notícia que fala o seguinte: como o exercício beneficia as nossas células e a nossa saúde em geral. Então, a gente já tem muitos estudos de várias populações diferentes demonstrando os benefícios da atividade física no nosso dia a dia, na nossa saúde. Como é que é essa relação aí para vocês? Como é que vocês colocam? Que a gente sabe também tem uma outra coisa, né? A gente precisa fazer atividade física, sim. Só que assim, como que é a nossa rotina de trabalho, de atendimento, de vida, de família, de filho, de não sei o quê? Como é que a gente faz o gerenciamento dos pratos para colocar atividade física no nosso dia a dia e conseguir levar tudo isso? Como é que você faz esse negócio, Renan? O que você acha do estilo de vida com atividade física no meio? Eu acho que além de estilo de vida, é biologia humana, né? A própria notícia aí fala-se do Lieberman, né? Da evolução, do quanto a gente foi preparado para isso, né? Como caçadores-coletores e tudo mais. Então, acho que mais do que questão de estilo de vida, é questão de responsabilidade com a própria saúde, né? Agora, equilibrar os pratos aí é um desafio, né, Léo? A Então, mas gente peraí, conta a sua realidade. Como que é a família? Você tem quantos filhos? Como é que é o esquema? Tenho dois filhos, 5 dias de consultório por semana, Ó, fora os dias, praticamente aí 4, 5 dias por semana trabalhando à noite, as aulas aula de final de praticamente semana. nos finais de semana. Então a rotina é essa. A meta de 2024 é ficar acima de 50% dos dias treinados. Essa tem sido a meta, então a gente aqui em casa, né, eu e a Melissa, minha esposa, a gente é muito parceiro nisso, a gente consegue colocar como prioridade um. Então, nós vamos alternando aí os dias, conforme os horários, cada hora um segura a barra. Nos finais de semana que eu estou fora viajando, eu procuro treinar todos os dias, seja no hotel, seja sair dar uma corrida. Então, é questão de A sua prioridade. esposa é físio também? Não, não. Não é físio, Não? mas É é normal. totalmente adepta a gente normal, é Ah, normal. entendi. Não é mas é totalmente adepta de atividade física. Ela treina É. mais do que eu. Ela tem uma rotina ainda mais regrada do que a minha. Ela treina 5, 6 vezes na semana. Eu tenho conseguido treinar mais ou menos aí umas 4 vezes. Então, mas supre com a necessidade básica, né, Léo? Eu Sim. acho que eu me prendi bastante nas recomendações aí de exercício para prevenção de doenças e tudo mais. Então, a gente fala de uma carga um pouco menor, né? Fui atleta, então a gente sempre acha que exercício é aquela coisa, 7 dias por semana, 2, 3 horas por dia. E, na verdade, se fizer aí 4, 5 dias na semana, pouquinho tempo, você já consegue ter uma boa saúde. Então, acho que a meta hoje, né, a minha realidade é ter saúde, né? Exercício como saúde, que é justamente o que vem nessa notícia aí, né? E agora deixa eu te perguntar um negócio. Como é que esse estilo de vida seu e da sua esposa interfere nos seus filhos?
Tipo, eles são ativos também, gostam de esporte, como é que é? Você quer passar um dia aqui? Tá? Eu brinco, a gente tem dois, né? Aí fala dois meninos, não, cara, é dois moleque. Tá? Já foi a época de menino que era quietinho, né? Agora é dois moleque, não é sofá, é pular e não tem um dia que não aparece um roxo novo, né? E todo dia no trabalho é torcer para não tocar o telefone da escola, que, cara, se tocar, eu sei que deu merda, né? Entendi. E Mas você, eles Léo, não, como é que é? Fala. não, eles são super ativos, cara, super ativos, assim. A gente prioriza bastante para eles também, até às vezes dias que a gente não sai andar de bike, ou que eles não vão no parquinho assim, em casa, o moleque bota a casa para baixo, mas sempre correndo, brincando, pulando, zero, né? Pouquíssima tela e essas coisas modernas aí, quase nada. A gente tenta anular aqui em casa. O difícil é conseguir encontrar um equilíbrio, né, entre trabalho, estudo, atividade física. Eu comecei a praticar atividade física regularmente, assim, 4, 5 vezes por semana, com 11 anos de idade. Então, já pratiquei de quase tudo um pouco, né? Tirando um período aí durante a faculdade, no início Ó, do deixa eu só consultório. falar um negócio da hora. O Léo foi escoteiro. Pô, isso é muito da hora. Eu tinha maior inveja daqueles carinha que andavam com aquela roupa igual, cara. Eu achava muito legal. Isso é um Puta, puto estímulo, né? Eu fui escotista. Escoteiro é o que entra jovem no movimento. Eu já entrei velho no movimento. Aí eu fui Ah, escotista. Eu era chefe dos meninos. ah, olá, que da Eu, hora. eu os caras, participei a de gente uma organizava reunião. as tarefas e fazia. A gente que levava a molecada para acampar, levava para fazer programação na cidade. É uma coisa bem bacana. O escotismo é um negócio bem maneiro. Mas, assim, hoje eu trabalho, eu tenho consultório, né? Tenho consultório há mais de 20 anos e já dei aula, hoje eu não tô mais em sala de aula, mas eu tiro o horário do almoço para treinar. Já treinei 5 horas da manhã, já treinei de noite, hoje eu tiro a hora do almoço para treinar, porque de manhã e de noite não dá mais. E 2 dias na semana, 2 turnos, quarta e sexta tarde, eu não atendo, eu fico só por conta de estudar, de resolver as minhas coisas pessoais. Mas atividade física eu não deixo mais de Gravar fazer. Faço podcast, entre 5 e 6 vezes por semana. gravar podcast. Gravar podcast, né? Faz Exato. parte. Tem que estar na rotina também. E ó, agora é o seguinte, olha a mensagem que fica para a galera que está ouvindo. Atividade física tem que entrar na sua rotina minimamente para você conseguir produzir melhor no seu trabalho, produzir melhor na sua vida, estudar melhor, porque assim, a gente sabe, o dia que a gente treina um pouco mais, treina legal, você vai ler um livro, você vai ler um artigo, você absorve melhor, cara. Então, E assim, outra coisa, não tem atividade física ideal. Você tem que encontrar a atividade física que exato. melhor se enquadra no seu perfil, na sua disponibilidade de tempo, né? O importante é se movimentar, é fazer atividade física para garantir uma vida mais saudável, mais longa. Você está treinando, você faz CrossFit, né, Léo? Faço. Ouço muito, pô, mas você, fisioterapeuta, fazendo CrossFit. Gente, CrossFit não machuca. É um dos esportes que tem o menor índice de lesão por hora. São 10 lesões para cada 1.000 horas de treino. É infinitamente menor que o futebol. E você está fazendo treino o que agora, Renan? Você já fez Agora, CrossFit também, né? já fui forte no CrossFit, agora não dou conta mais. O reservatório de gasolina aqui secou para uma aula de CrossFit. Mas hoje em dia eu divido, cara. É uma musculação moderada e corrida, às vezes até caminhada, quando eu estou num dia aí, uma noite com menos sono, quando vai batendo um cansaço maior, eu já modulo bem. Então, eu tô alternando, mas estou hoje numa atividade mais moderada, sem intensidade, que não estava dando conta. E é isso, né? Tem que achar a dose, né? Exato. É O jiu-jiteiro, né, Léo? CrossFit, é? Eu gosto de agarrar uns homens lá. Ah lá. Ah, eu não tenho jeito disso, não. É assim, eu faço luta desde os 8 anos, cara. Eu nunca consegui parar, e assim, eu tento fazer outras coisas, mas depois eu falo, mano, eu preciso voltar pra porradaria, sem massagem, senão não vai. Mas tu é grande, velho. Eu não posso isso, não, cara. Eu sou Não, pequenininho, velho. Eu tenho 1,63 m. Eu vou é, brigar com essas coisas, eu só vou me machucar, pô. a gente tem um treino lá na academia que é treino de graduado, 3 dígitos. Então, quem tiver menos de 100 quilos, nem vem treinar que não dá. Ah, agora entendi por que você está mandando shape aí, né, Léo? 100 quilos para cima, senão não brinca, não. Não dá. Ah, É isso. Tem que ser uma galerinha boa.
Então é só graduada, a partir de faixa roxa e só 3 dígitos de peso. Senão não brinca. Aí é gostoso, aí é gostoso. Porque aí a gente não se machuca. Por incrível que pareça, também Claro. a gente conhece, a gente treina há muito tempo, a gente conhece o nosso limite. A gente machuca muito mais treinando com menos graduado, com faixa branca e faixa azul, do que treinando com outro faixa preta, por exemplo. Entendeu? Então, assim, a gente tem esse limite. Mas uma coisa importante desses estudos do Lieberman, meu, vocês já leram, né? Esse Lieberman é um cara fudidaço. Então, assim, ele fala muito de colocar o movimento dentro do nosso estilo de vida, né? De, de, de sermos biologicamente ativos, né? Então, isso é muito legal. É entender que a gente biologicamente precisa de movimento, precisa gastar energia. É importante ter o desafio do exercício, nem que seja tipo, eu vou correr 5 quilômetros, eu vou lutar com ele, ou eu vou levantar, fazer tal exercício. Isso é um desafio mental, ajuda a gente em várias coisas, organizar, coordenar, planejar, entendeu? Ter a responsabilidade com a nossa saúde é muito importante. Então fica a dica para todo mundo aí, né? Sejam ativos. E sem exagero. E sem exagero. E sabe o que eu achei doida dessa notícia aí? Não tinha, na verdade, já tinha parado para pensar, mas não tinha parado. Assim, quando você vai lendo, assim, o interesse final deles, né, é a Big Pharma, né? Os caras querem ver aí todas as vias e como influencia isso, aquilo, para o cara desenvolver uma droga que tenha o benefício que o exercício traz, né? Só que o exercício ele pega centenas de vias, Sim. né? Uma coisa assim, sem número que os caras falam, e aí eles estão tentando ver aí quais são as vias que eles conseguem transformar isso em medicação, né? Então Pílula. é como se tivesse um mega multipole, todos os remédios de uma vez só, né, cara? Então é muito interessante, né? Essa notícia a gente sempre pega de um site que chama Science News, que é um site de notícias populares da revista Nature. Então ele tem o quê? Ele tem várias notícias que são estudos da revista Nature, ou uma combinação de vários estudos, escrito por cientistas. Então, assim, ele tem uma qualidade de informação que é muito fodida, entendeu? Então a gente Uhum. pega uma notícia dali, tipo, você fala, caralho, olha onde ele foi, velho, no bagulho. E você vai ver, tem referência, cara. Então, tipo, não é um texto, é um texto jornalístico com referência legal. Então, assim, vale muito a pena. Fica a dica pra galera que quiser se atualizar sem ter, ó, o PubMed, que às vezes a galera tem medo do PubMed, vai lá no Science News que você vai gostar. É um site feito pela revista Nature. Renan, seguinte, queremos saber, o povo quer saber, é muito importante essa parte, para a gente poder te conhecer um pouco melhor. E a gente precisa saber uma coisa. Renan, o que não poderia ter acabado, Renan? E acabou. Foi a bala soft? Não entendi, foi o A bala quê? soft? Foi a bala soft? Pode ser também essa daí que engasgava, essa, aquela Ih, É, durinha? exato. É, nossa, essa daí, cara, pegava na mão, minha mãe ficava louca já. exato. Vai Terror. engasgar, porra da boca. Não põe essa Cara, merda na boca. Era uma bala é, redonda, né? redondinha, dura, puta vida. É uma boa também, né? É uma boa também. As moedinhas de chocolate, Mas a Ó, bala soft ainda existe, ela não acabou. não Ainda acabou tem, ainda, só não tá né? famosa. Só não é fácil de achar, mas ela não acabou. a bala. Cara, Você sabe qual bala que tem na recepção do consultório? Sete Belo. Sete Boa Belo. demais, velho. Boa demais. Boa demais. Essa Ainda daí tem. é Mas o que que clássica. acabou, Renan? O que que acabou que não tem mais? Cara, você falou de porrada aí, eu lembrei de uma brincadeira idiota, né? De moleque, de adolescente. Eu não sei como é que é aí em São Paulo. O Léo tá no Rio, o outro Léo, de onde que é? Brasília. Eu sou de Brasília. Brasília? Show. Cara, na escola, quando a gente era moleque, sei lá, 10, 12 anos, tinha uma brincadeira idiota, cara, idiota. Chamava Hoje Não. Se contratava, né? Contratava e entrava no clube da brincadeira. Meu, e aí a brincadeira você tinha que receber o cara dando uma porrada nas costas, velho. Se o cara te ver. Só que se ele falasse hoje não, daí você não podia fazer nada. Tipo assim, não tinha nada. E, cara, era legal. Você, Machucava. você é de qual cidade? Na época, eu estava em Salto. Hoje em dia, eu moro em Indaiatuba, que são cidades vizinhas, né? Isso aí era em que escola? Na minha escola, na época, já chamou universitário, depois Prudente de Moraes. Ó, atenção a galera que estudou nessa época.
Quem pegava vocês era o Renan. É, cara, tinha uns dias que 7 e pouquinho da manhã já tava na secretaria porque nego perdeu o ar, cara, que era uma porrada atrás da outra. Às vezes os moleques tudo se escondia. Chegava um, cara, ia todo mundo na fila na porrada. Puta brincadeira idiota, né? Acho que hoje em dia nem pode mais, mas Então, era Hoje em legal, dia vai ser legal. cancelado. Deixa eu fazer exato. brincadeira dessa, é da polícia, é cancelado, expulso da escola. E Já porra, era. mano. Você falou de Mas, porrada, me veio isso daí na cabeça. Mas isso, Puta, cara, mano. é assim, a nossa infância foi muito diferente da de hoje. Muito, né? A gente é, teve, a gente tinha que ficar ligado. Já estava na escola já assim, né? Já exato. Ligado, para chegava ver se ia já, tomar uma voadora nas de algum costas. lugar ia vir, né? Não precisava nem estar brincando, né? Só de chegar já, coisa de moleque, né? Cara, Testosterona na minha chegando, escola, todo mundo virando macho. minha escola era uma escola de freira, cara, que eu fiz até a oitava série. E era uma escola que tinha norma super rígida, tal, não sei o quê. Uma escola aqui do bairro que eu moro até hoje. Cara, tinha uns moleques que foram expulsos da escola, mas os moleque era espírito de porco no último grau. E era tudo meus amigos. Eu só não fui expulso da escola porque minha mãe era professora da escola. Só. Porque de resto eu tava junto com os caras fazendo bosta direto. O auge da bosta desses caras, o auge, foi que eles fizeram o seguinte: o moleque dedou eles de alguma coisa que eu não lembro o que que era, porque não era na minha sala. Eu já tinha separado todo mundo em sala diferente, tá ligado? Os moleques cagaram na mala do maluco. Nossa. Eles cataram a mala do moleque, cagaram dentro, o moleque foi para casa. Aí a mãe do moleque no outro dia foi na escola e falou assim: Meu, tinha cocô dentro da mala do meu filho. Você imagina se abrir sua mala em Nossa. casa, velho? Se faz um bagulho desse hoje, dá polícia, os moleques são presos. Nossa, certamente. Mas na minha época foi uma expulsão da escola, beleza. Mas foi foda. E aí essa brincadeira do tapa é isso, cara. É umas brincadeiras assim, totalmente desmedida, entendeu? Que a gente fazia, dava risada pra cacete. E hoje a gente fala assim, mano, melhor não fazer isso não, cara. É isso aí. É, melhor não, ó, vai machucar. Vai não Se sei os o quê. meninos chegarem em casa com uma dessa, falam, cara, sai É, fora, esquece essa merda aí, né? exato, Sai exato. fora, fica Então, longe. mas ao mesmo tempo, eu sempre falo isso. Nós fomos a última geração, talvez, que brincou na rua, que não teve aquele terror de meu filho não chegou 10 da noite, vou no IML no É, hospital procurar. Então, assim, a gente teve um privilégio que, assim, os nossos filhos talvez não tenham. Porque, assim, você deixa seus filhos brincar na rua se não for num lugar completamente seguro? se Não, não for na rua do condomínio, né? entendeu? Então, assim, esse é o outro problema. Essa geração nunca vai saber, É, Tá entendeu? O louco, hein? que é Eu isso? era moleque, eu pegava a bicicleta, minha mãe, anda aqui na quadra, tá? Pode deixar. Andava a cidade toda, para todo lado, tava nem aí. pois Tô aqui na é. quadra, fiquei, mãe, mas eu não te vi, não é porque eu tava lá embaixo, eu tava no outro lugar da quadra aqui, a senhora não viu. Vem Não, pra a lá, vem gente, pra lá. na praia, cara, a gente já tá conversando de usar as tagzinhas com as crianças para não perder, cara, na praia. Puta, e, cara, olha o nível que a gente tá, né, de preocupação também. Cara, mas, ó, uma outra coisa que eu lembrei. Uma amiga da minha esposa foi até o shopping e tentaram roubar o filho dela, cara. Nossa, No meio de um shopping aqui em São Paulo, cara. Shopping lotado. Os caras foram. A mulher foi lá, ela tava com o filho dentro da livraria. Aí a mulher passou e pegou o celular dela. Aí quando ela viu a mulher pegando o celular dela, porque ela tava lendo uma historinha com o filho. Quando ela viu a mulher pegando o celular dela e saindo, ela pegou o filho, abraçou o filho e foi atrás da mulher. Quando o segurança pegou a mulher olhou para ela e falou assim: Não, o que eu queria mesmo era pegar seu filho, eu não queria seu celular. Tó. Que Meu, loucura. chamou a polícia, deu um puta rolo. Você fala, mano, olha o grau o de nível que burrice tá, com as né? pessoas, cara. E o moleque tem tipo 3, 4 anos de idade. Você fala, Não, mano, que ponto nós chegamos, cara? Mas tô Loucura. falando isso, eu tive uma paciente aqui, cara, que a mulher que trabalhava na casa dela quis roubar a filha dela, cara. E foi armada e deu um tiro na mão dela. Nossa, Ela foi se defender, a mulher atirou na mão dela, cara. Sinistro. é isso. Esse é o grau de loucura, tá tá vendo? o nível hard. É por isso que já não tem mais a opção de brincar na rua. Porque essas pessoas estão soltas agora, parece. Renan, vamos fazer o seguinte: vamos falar um pouco do que você trouxe para vocês, do que você trouxe para a galera aqui, cientificamente. Então, o que você trouxe para a gente foi um estudo, quer ver, ó, publicado na revista Child,
Meu, eles estão coisando minha rua aqui, asfaltando minha rua. Tá bem gostoso aqui. Da Child's Nervous System, como que é o nome da revista inteira que eu não vi? Deixa eu ver aqui. Isso, É Child's Child Nervous Nervous System. System. isso mesmo. É, É, que foi publicado em 2016. Eu gosto de ver isso aqui, ó. Recebido dia 15 de abril de 2015, aceito em julho de 2016. Aí me dá uma tranquilidade, cara. vai e vem, né? Mano, eu mando os artigos para a revista, demora para dar parecer. Aí você olha esse aqui, você fala, esse artigo aqui demorou quase um ano, então o meu, que é bem pior, Vai vai de demorar boa. também. Então tá beleza. Aí vocês estão vendo minha tela? Sim. Beleza. Então aqui, ó. Por que que você trouxe esse artigo? Por que que você escolheu esse artigo aqui, Renan? O que que você achou de legal nele? Cara, primeira coisa, assim, já começando, já que é um podcast da osteopatia, né? Eu trouxe um artigo que não está escrito osteopatia, que é uma coisa aí até para o pessoal que não está acostumado a ler, né? A gente tem bastante coisa que envolve ou técnica, ou até mesmo tratamento de osteopatia que vem escrito como terapia manual. E aí, quando a gente lê o artigo, vai pesquisar os autores, tudo, você vê, pô, é um artigo com técnica de osteopatia, que tem autores osteopatas, mas que provavelmente foi com esse nome aí para publicação, qualquer coisa do tipo aí, para aceite, né? E não está escrito osteopatia. Você vai ver lá as referências, um monte de literatura, um monte não, né? Mas boa parte aí da literatura osteopática. Então, é um artigo de osteopatia, escrito em terapia manual. Primeira coisa, né? E, e eu achei muito legal, o Léo, porque no fim das contas aí a proposta deles eu achei muito interessante, né? Colocar como um tratamento adjunto a parte de osteopatia ao tratamento, né? Um artigo de pediatria, de plasticefalia, ao tratamento de órtese craniana, do capacetinho. E achei muito legal isso daí, porque a gente. Primeiro, porque é um artigo que confirma um pouco o que a gente vive na prática, e é difícil ter e garimpando. É um artigo bom, né? Se botar no Pedro lá, um artigo nota 8, então a gente tem um bom score aí, pelo menos em termos de score Pedro, né? E traz justamente isso, uma coisa que mostra, a gente acompanha bastante isso, às vezes a gente fica frustrado porque mas o bebê que a gente estava tratando não deu certo, precisou pôr capacete, a gente vai ver, a gente pode ter ajudado bastante isso, a gente conversando com o pessoal que trabalha com órtese, é muito comum ter um desfecho parecido com o que mostra esse estudo, tá? Eu acho que a primeira coisa é essa. No seu dia a dia, você atende bastante bebê, né? Cara, hoje a minha agenda é metade, metade. Às vezes, assim, pinga um pouquinho mais de pediatria, às vezes um pouquinho mais, é meio a meio. Se eu pegar, assim, os últimos 12 meses, provavelmente é meio a meio, né? Eu falo, eu não escolhi nenhum nem outro, eu flutuo tranquilamente, assim, com os dois públicos, né? Entre adultos e pediatria, porque eu segmentei um pouco mais as patologias que eu atendo, né? Então, assim, eu não sou um osteopata que vai ficar atendendo pós-operatório da LCA com osteopatia. Não vou. Eu falo, tchau, vai fazer reabilitação, né? Vai com o pessoal da fisioterapia. Eu não vou fazer o pós-cirúrgico de prótese usando coisas de osteopatia. Eu acabei focalizando aí meus atendimentos no que realmente eu percebo que nós temos aí uma boa eficácia, né? Então, mesmo em pediatria, em adultos, eu segmentei mais por patologias. Então, esse é um ponto hoje da minha prática, é bem meio a meio, e como eu disse, eu tranquilamente transito de um público para um outro, trabalhando em alta performance, vamos concluir assim, né? Eu sento para conversar com um cara que só trabalha, por exemplo, com coluna de igual para igual, como eu sento com alguém que só trabalha com pediatria, a gente conversa também, então eu transito muito bem nesses dois mundos, então eu mantenho assim minha prática. Entendi. Você ia falar de uma outra razão do estudo que eu interrompi. Boa, e eu esqueci. Ah, não, mas então Mas você vai lembrando. Se você lembrar, você pode vou lembrando. Ah, lembrei. falar.
a osteopatia, né, como ela vem crescendo nessa última, talvez especialmente nessa última década aqui no Brasil, né, acho que desde mais ou menos 2015, por aí, houve uma grande alavancagem, né, da osteopatia, e o pessoal usou, inclusive, esse artigo aí para querer bater na osteopatia, né, justamente dizendo aí, porque um dos desfechos não teve um grande resultado, como é completamente esperado, né, a gente vai falar, não teria por que ter um desfecho diferente, e acabou ficando muito de lado esse outro desfecho, que é a duração do tratamento, que é muito interessante do ponto de vista terapêutico, né? Então, acho que eu gosto bastante exatamente por esses motivos aí. E tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é assim, ó. Isso já aconteceu comigo, tá? Às vezes, você coloca no título do seu estudo, por exemplo, aqui, ó, em vez de o cara ter colocado Effects of Manual Therapy, ele ia colocar Effects of Osteopathy. E eu já fiz isso. Eu coloquei no estudo, o título no estudo Osteopatia, e a sugestão do cara da revista foi assim: olha, se você tirar a osteopatia do título e colocar terapia manual, a gente publica aqui na revista. Mas se você deixar a osteopatia, você vai ter que publicar numa revista de osteopatia. Então, o que que acontece? Às vezes você faz um estudo, você desenha um estudo, como você mesmo falou, porque a gente olha os autores aqui, ó. Tem autor aqui que é conhecido como osteopata. Cadê? Quem que é daqui dos autores? Cara, eu acho que é o segundo ou terceiro, eu pesquisei, agora não lembro de cabeça. É o segundo Então, ou terceiro autor. são osteopatas, mas mesmo sendo osteopatas, eles não colocaram no título osteopatia. E aí eles conseguem publicar numa revista que tem um índice de impacto maior e levar a mensagem dele para mais pessoas. Então, um problema que a gente tem com muitas publicações dentro da área da osteopatia é, se a gente coloca no título osteopatia, alguns revisores falam assim: olha, se você está colocando osteopatia no título, você tem que mandar o seu estudo para uma revista de osteopatia. Então, é como se a osteopatia só pudesse se comunicar entre ela nas revistas dela. E aí todas as outras áreas se comunicam, entendeu? Mas a osteopatia não pode. Então, isso é uma outra coisa que a gente encontra muitas vezes dentro de estudos e é um empecilho para a gente ter estudos de osteopatia em revistas mais de maior impacto, né? Mas isso tem relação muito com uma culpa nossa mesmo dentro da osteopatia, que é justamente esse apego exagerado a essas coisas do início da profissão, né? Faltou, durante muito tempo, uma mudança de direção rumo à ciência e deixar um pouco de lado esses corolários da profissão, né? E aí, o que que acontece? A profissão acaba sendo vista com um grande rótulo, uma coisa meio inventada, uma viagem, dificulta. O cara, explica o que você está fazendo. O cara vai começar a falar da lei da artéria, da conexão do estribo com o dedão do pé. Cara, fica difícil. Fica difícil você publicar isso numa revista de grande impacto, sendo que a profissão acaba sendo vista dessa forma. Mas, sim, a gente tem que tentar. É bom, a gente está aqui falando que os autores são osteopatas e o próprio Renan faz um trabalho excelente nessa área da pediatria, que é uma área também que tem muita controvérsia no meio, tem muita gente ruim no mercado, fazendo coisa ruim que deprecia a profissão. Mas, tirando esse fato, o artigo é excepcional. Você estava falando do desfecho, para mim, a coisa que me chamou a atenção foi justamente a duração do tratamento. Foi um negócio absurdo, a absurda diferença de tempo de um para o outro. Eu fiquei impressionado. Achei maravilhoso isso, né? O Léo falou um negócio que me lembrou uma coisa. É assim, na pediatria, a gente teve filho aqui, nós três, né? E tem um negócio no bebê que chama cólica do lactente. Cólica do lactente é um bagulho, especialmente se for seu primeiro filho. Se for seu primeiro filho, você tem vontade de jogar pela janela. Você fala, mano, esse bagulho não vai parar. Porque a criança entra num. Os meus filhos, por exemplo, minha primeira filha, ela entrava num desespero.
e ela gritava, e ela se incomodava, e ela não sei o quê, e não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. E aí tem um estudo clássico, que acho que o Renan deve conhecer, que eu sempre cito esse estudo quando eu vou falar de pediatria, que é assim, a gente sabe que cólica do lactente melhora depois de 4 meses. 4, 5 meses, o bebê não tem mais cólica. Tá tudo bem. Já teve uma maturação do intestino, já tá tudo beleza e não aparece mais. E aí esse estudo fala o seguinte, que o tratamento osteopático melhora a cólica do lactente depois de 4 meses. Aí você fala, velho, peraí, isso não é curso natural da doença? Então, assim, tá melhorando o quê? Se não coisa nenhuma criança com 8 meses de idade que tinha cólica. Entendeu? Então, assim, precisa tomar muito cuidado com a pediatria, porque tem muitas condições pediátricas que têm um curso natural favorável e que, Resolvem sozinhos. exato, e que às vezes você vai querer colocar um tratamento ali, será que vai ter um custo-benefício? Que eu dou sempre o exemplo da gripe. Por que você não tem um medicamento antigripal? Porque a parada dura 7, 10 dias. Então é mais fácil você controlar os sintomas e deixar lá que o vírus vai morrer. Controla os sintomas, reforça o imunológico e já era. Porque não adianta você fazer um medicamento para combater não sei o quê. Não vai resolver muito. E vai ficar caro. Então, combate os efeitos. Então, tem muito isso na pediatria, né, cara? Não só na pediatria, né, Léo? Ah, sim. Curso natural é o melhor dos remédios, né? Começamos bem. Gostei, estou gostando, estou gostando. Eu gosto assim. É a Curso. impressão que eu sempre falo, assim, até para os bebês, para os adultos, gente, imagina se o Tarzan não tivesse alguém para cuidar dele, cara, a gente não ia estar aqui, né? Então, assim, se qualquer entorse que ele tivesse que parar a vida dele para reabilitar, para fazer osteopatia, para fazer fisioterapia, se qualquer criança que nascesse tivesse que passar para fazer uma avaliação com o osteopata lá no meio da África, na selva, lá de onde a gente vê, gente, não estava aqui, né? Então, resgatando já o que a gente falou no começo do Lieberman, né, o nosso organismo, ele tem, e isso é osteopatia, né, ele tem os mecanismos regulatórios dele, né, próprios, e não necessariamente a gente tem que viver de intervenção. Então, pensando em desfechos, em melhora, em resolução, né, às vezes a melhor coisa a se fazer é não fazer nada, é só não atrapalhar que vai dar certo, né, Para e eu lembro falar. que eu lembro ainda, falando de pediatria, quando eu tive a própria aula com um professor de pediatria, ele falava, os bebês nos fazem bons terapeutas. Porque, cara, às vezes vai melhorar, né, e você acaba levando a fama, muitas vezes, né? Os bebês nos fazem bons terapeutas. E, em geral, né? Pegar uma dor no bar, cara, se você não enfiar um monte de merda na cabeça de um cara que fez uma lombalgia aguda, ele vai recuperar. 2, 3 semanas já tá bonitinho lá, voltando para a vida, né? Agora não, se você joga lá um monte de coisa, porque tem ilíaco isso, tem torácica retificada não sei onde, tem espasmo não sei de quem, enfim, né? Aí você vai botando um monte de coisa na cabeça do paciente, a gente Pô, sabe que é jogar álcool na brasa para cronificar, né? Então, que é um negócio que me irrita, cara. É o paciente chegar com a puta de uma lombalgia. Ah, fulano falou que a minha dor é do psoas. então. Velho, dá vontade de ir lá e socar a cara de uma pessoa dessa. Então, assim, deixa eu te explicar uma coisa. O psoas participa, mas não tem como você falar que a dor é do psoas, porque você não sente o psoas. Não é como se eu sinto o bíceps. Não, velho, você não sente. Não tem como tu falar assim, está doendo o meu psoas. Você entendeu? Cara, me dá um negócio assim, velho, me dá um nervoso. E os caras começam a viajar, velho. E entra naquele bagulho que você falou do misticismo. É, Por muitos anos, e isso eu acho que, como qualquer coisa, tem um lado bom e um lado ruim. Por muitos anos, a osteopatia foi ensinada num esquema de mestre-discípulo, onde não se podia contestar muito o que estava sendo falado. Então, assim, eu escuto histórias de professores meus de osteopatia, e o Renan teve aula basicamente com os mesmos professores que eu tive, que, assim, os caras falavam assim, mano, a gente fazia pergunta na sala de aula e tomava esculacho do professor. Falava, não, você precisa fazer isso. Eu já fiz uma pergunta dentro de uma sala de aula de osteopatia uma vez, e eu falei assim, professor, mas essas técnicas aí que você está falando, tem comprovação científica? E foi uma pergunta numa boa, não estava querendo testar. Não tava... Aí o professor ficou bravo, olhou para minha cara e fez assim, você acha que por acaso o Maomé precisava de comprovação científica? Jesus precisava de comprovação científica?
Aí eu falei, eu não sei se ele se comparou com Maomé e Jesus, no grau de importância. Eu não sei o que ele quis dizer com isso, entendeu? Então a gente teve um problema muito sério por muitos anos dentro da osteopatia, que era meio que uma aversão ao conhecimento científico. E agora eu vejo que a gente está fazendo uma virada. A gente está falando assim, não, peraí, tem muita coisa científica que é legal, que a gente consegue fazer e consegue comprovar. Tem uma parte do nosso trabalho que a ciência falou, pô, não é bem por aí, e também está tudo bem, porque a gente trabalha dentro dos nossos consultórios hoje com osteopatia, com uma abordagem científica, e não tem grandes problemas com relação a isso, de E utilizar. está funcionando. Exato. Então a gente precisa entender que assim, a gente precisa ter um caminho mais científico dentro do nosso trabalho, e esse podcast faz esse papel para trazer essa informação e mostrar que assim, é mais fácil usar essa referência do que ficar no achismo, né? Fala assim, eu vou fazer uma técnica que eu vi no curso de não sei o quê, mas de onde você viu algum estudo? Não, não vi. Porra, então o que você vai É. fazer técnica, velho? Então fica muito foda. Vamos ver aqui o estudo, olha lá, ó. O Renan trouxe grifado para nós. Olha lá, a prevalência aumentou nos anos, da plagiocefalia, né? A Aumentou. plastifalia tem um histórico assim, ó, só para contextualizar para quem não, né? O que acontecia, como é uma desordem posicional, né? Então, por vício de posição da cabeça numa determinada direção, piorou muito a incidência dela depois da campanha que chama Back to Sleep, que é quando foi uma campanha para reduzir a morte súbita nos anos 90. Falaram assim, ó, deixa a criança de barriga para cima para dormir. Então, o que aconteceu? Aí disparou. Ai, e aí, já fazendo uma generalização, aconteceu. Só deixava as crianças de barriga para cima, acordada, dormindo. Então, e aí começou esse negócio de ficar posicionado e aumentando. E aqui ele está colocando assim como 22%, mas eu já li assim, artigos que você pega uma idade, tem 46%, 22% eu já li em população até 18 anos, né, que ficou sequelas, são leves, geralmente as sequelas que ficam, né, as assimetrias, mas eu já vi até 46%, então é muito alta a incidência, tá? É, e aí, no parágrafo abaixo, deixei grifado, ele fala mais das adaptações, onde que está achatado, se tem achatamento de um lado, isso daí vai fazer com que avance a orelha do mesmo lado e abaule também a testa, alterando, às vezes, a órbita, enfim. Tá? É só uma contextualização aí E que ele, uma que ele coisa, coloca. qual que seria a melhor forma de avaliar corretamente esse tipo de paciente? Então, assim, pensando em parâmetro, porque assim, visualmente, às vezes você percebe que é uma pleurocefalia, certo? Uhum. E aí, qual que é o problema? Como é que você percebe que seu tratamento interferiu, melhorou, não melhorou? Qual que é a indicação de capacete, não é? Como é que você usa essa referência aí, nisso aí? Cara, é assim, é um pouco. Em plagiocefalia é mais estudado, né? É um pouco mais complexa essa tomada de decisão. Mas, basicamente, eu vou tentar resumir. Para avaliação, existem assim, vários métodos. Esse estudo, por exemplo, ele usou o método, né, que é validado, é confiável, assim, é um método padrão ouro, querendo ou não, é um padrão ouro, tá? Não é o padrão ouro, mas ele é compatível com o padrão ouro, né? Então, interexaminador, intra, enfim, é um método que é por observação. Você tem uma escala no qual tem as adaptações da cabeça do bebê, é achatado aqui, é a orelha avançada, a testa abaulada, o olho maior. E aí você vai observando e fala, é grau 1, 2, 3, 4, 5. Nesse estudo aí, os caras só botaram para dentro grau 4 e 5. É treta, tá? Tá. Assim, os casos severos, A extremamente escala severos. vai de quanto a quanto? Vai de 1 a 5, 0 a 5, isso daí varia um pouquinho da Tá. literatura, geralmente de 1 a 5, que é um ele coloca que é muito leve ou normal, só que nesse estudo ele coloca com 0 também, mas eu não lembrava de ter lido como 0, tá? Tá. Que é a escala de Argenta. Então é uma análise visual, tá? O que mais se usa largamente é uma análise que usa um paquímetro, né? Aqui no Brasil é conhecido pela marca, que é o craniômetro da Mimos, né? Então você tem um paquímetro, como se fosse, abre o paquímetro, faz as mensurações e gera cálculos também, e te dão esses cálculos. Aí você tem diversos índices, talvez, tem dois que são mais usados,
que você subtrai uma diagonal, né? Que você pega na plagiocefalia, você pega assim, né? Você pega a cabeça, você mede uma diagonal de um lado e outra diagonal do outro. Então, vai ter uma maior e uma menor, né? E aí você pode subtrair, vai te dar um número em milímetros, que não é uma medida que é usada, mas não é a melhor. E você tem um que você calcula, faz uma fórmula que você subtrai a diagonal mais longa pela diagonal menor, divide pela diagonal mais longa e multiplica por 100, que vai te dar um valor percentual. Tá? Quase um, Essa daí Oi? quase um Bhaskara. É isso aí. Quase isso. A maior menos a menor dividida pela maior vezes 100. Vai te dar um Tá. percentual, e aí dentro desse percentual, que é o percentual que vai ter de diferença, né, relativa de uma para outra, e aí você também vai estratificar de leve, moderada, severa e muito severa. Tá? Essa daí já é mais estudada, já é mais E aí, tanto quanto argenta. para esse estudo entrou a grau 4 e 5. Para esse estudo, entrou grau 4 e 5 por argenta, né, que são os Tá, casos severos. Mas, por via de regra, se perguntou de capacete, abaixo de 4 meses não faz ninguém. Tá? tá. Então, bebê abaixo de 4 meses não faz ninguém. E os caras mandaram bem, porque no estudo eles botaram de 5 meses para cima, se eu não me engano, né? De 5 a 8, 4 a 8, Tá. agora eu não lembro de cabeça, mas eles botaram certinho, então eram, acho que está nesse vermelho de cima aqui, ó. 4 a 8 meses, está aqui. 4 a 8, né? Então, a partir de 4, dependendo É, da severidade, né, se for severo, já pode ter a indicação, tá? Em algoritmos, coloca-se aí, a partir de 4, se você falhar, 6 a 8 semanas de tratamento conservador, né? Mas você tem um algoritmo publicado para isso. Então, basicamente é isso, né? Os casos mais severos, se falhar o conservador inicial, ou se for uma idade mais avançada, aí teria a indicação, tá? Que é o que e, eles fizeram nesse estudo aí. e você, no seu consultório, na sua prática, o que você usa para fazer essas referências? Você usa essa mesma escala ou você Uso gosta de todas. alguma outra coisa? Ou você Eu uso usa... as três. Eu uso a visual, eu uso as duas numéricas que eu citei. Eu uso as três e quando as três concordam, geralmente concordam, eu faço um cluster de índices, vamos Tá, dizer assim. Eu sim, uso todos para eu ter a maior aí, para eu ter certeza do que nós do que está na minha frente, né? Mas eu uso os três. tá. E E você aí, tem, toma... Fala. como é que tem tido, como é que tem sido suas respostas, Renan? Ah, é. Cara, seguinte, vamos lá. Eu tô assim, eu fiz um trabalho aqui na cidade, então assim, como todo profissional, você tem tua rede de contatos, né, que indicam, e isso aí foi uma coisa que me fez entrar e ficar nesse mundo de pediatria, né, que era algo que nunca passou na minha cabeça, mas eu entrei e depois de virei pai e tal, e falei, cara, que legal que é trabalhar com pediatria. Porque na pediatria, o pediatra te manda mensagem, a fono te manda mensagem, tá todo mundo conversando para resolver o caso. Não é essa Você está porra, reclamando dos leixo que ortopedistas? é no adulto, né? Tirando em situações aí mais privilegiadas, que você tem contato com ortopedista, com reumatologista, ou com outro médico que tenha te indique, né? Que você tenha contato, você faça troca, mesmo em geral, cara, é cada um por si, né? Joga cada um a bomba para o outro, não tem comunicação. Mas na pediatria isso daí puta, é gostoso, cara, quando você trabalha assim, síncro, né? Todo mundo conversando, às vezes a gente faz até grupo, assim, com a família, mais os profissionais. Então é bem legal isso daí, cara, é uma troca muito legal que me fez ficar também, tá? Comecei a pegar gosto. Agora, respondendo essa questão do Léo Diniz aí. Então, eu fiz esse trabalho, conversei, né? Fiz até uma aula, fiz para os profissionais aqui da cidade, explicando a importância de ser precoce e tudo mais. Então, o que acontece? Para resumir, eu recebo assim, é muito difícil eu pegar uma criança com mais de 4 meses, tá? Com problema. Muito difícil, apesar de ser frequente, né? Mas se for pegar o volume, então a maioria eu pego cedo. E, cara, a maioria reverte. O que é reverter? É tipo você evitar uma cirurgia com um paciente com hernia de disco. Não precisa pôr o capacete, é análogo de você ter evitado uma cirurgia numa ciática, por exemplo. Tá? Então, assim, eu sempre brinco com as famílias. Meu índice aí vai 2 ou 3 ao ano que eu acabo perdendo para hortas. Né? Então, o resultado, assim, é muito legal, tá? É muito bom, mas é óbvio que não é um trabalho só
com osteopatia, talvez como estão nos livros de pediatria, né? Que você fica fazendo técnicas cranianas como se fosse uma massa de modelar a cabeça da criança e você vai corrigindo com a mão, né? Literalmente tem as técnicas de modelagem, então, como se você modelasse, não tem nada a ver com isso o trabalho que eu proponho, né? Então, pensando na plagiocefália, em estudos aí que colocam que até 97% dessas crianças têm o quê? Um problema de rotação cervical, de rotação, de inclinação cervical, que impede que elas centralizem a cabeça ou qualquer coisa do tipo. Então, o trabalho, o que que é? Você ganhar esse movimento, né? Você corrigir o crânio. O crânio é um trabalho secundário. Você mexer no crânio, nas membranas e nos padrões de lateral estranho ou não, é um trabalho secundário que foi o que foi feito nesse estudo. Isso foi muito legal. É um secundário, porque ele não mediu a mobilidade cervical nos bebês, ele mediu o crânio, Você né? fala E já estava com capacete. Então, em tese, cara, dane-se. Se está mexendo ou não o pescoço, né? Falando, dane-se assim, no bom sentido. O capacete, ele faz a correção. A modelagem é feita pelo capacete. Se ele está sempre na mesma posição, se ele está trocando de posição com mobilidade para mexer o pescoço, o capacete vai resolver, né? Quer dizer que é só o capacete de tratamento? Claro que não, né? Eles fizeram, inclusive, no estudo aí, teve um atendimento de fisioterapia pediátrica, tudo certinho, para justamente você ter esse desenvolvimento da parte motora do bebê, Então, né? você fala que basicamente a capacidade de ajuste da cabeça em relação à cervical é um elemento primário aí a ser tratado. Sem Então, dúvida nenhuma, é a mobilidade cervical. e aí você diz que com esse trabalho você consegue evitar o uso da órtese para a correção da plasticefalia. Porque do mesmo jeito que ela, imagina assim a situação, você só consegue olhar para a direita. E aí você vai dormir e você está olhando para a direita. Você vai deitar e você está olhando para a direita. Você vai fazer tudo, você está olhando para a direita. Você não consegue girar para a esquerda. E tua cabeça está crescendo, né? Nesse começo de vida aí, o cérebro ele dobra de tamanho no primeiro ano, né? Ele aumenta o volume mais 100%. Então, o que acontece? Está crescendo e você tem uma região que não está crescendo, que tem uma superfície que impede de crescer. E aí vai fazendo um achatamento. Então, cara, não adianta querer ficar fazendo osteopatia craniana para corrigir o padrão, porque querendo ou não, né, você vai ter um padrão de lateral strain, que a gente fala em paralelogramo, quando você faz isso daí pelo posicionamento da cabeça. Esse padrão ele vai acontecer. Então, não adianta você querer ficar corrigindo o padrão se você não corrigir a mobilidade da cabeça. Porque qual que é o intuito? Se ele só olhava para a direita e entortou, o que eu faço? Fazer ele olhar para a esquerda só agora e desentortar, porque eu libero o lado direito para crescer. Então, o primário é isso. Então, o que que é? A gente vai atuar para ganhar essa mobilidade para a família lá em casa conseguir botar a criança olhando para o lado contrário, que é a técnica de reposicionamento, que é o tratamento de primeira escolha, né? Posicionou, entortou, reposiciona, a gente faz o contraposicionamento, ou seja, posiciona na posição contrária, e ele vai, com o tempo, vai crescendo e vai melhorando, né? Isso daí é o princípio básico, que é exatamente o que o capacete faz. Onde está achatado e fica oco dentro do capacete, e onde cresceu que estava ao lado tem uma espuma que faz contato. Para dizer assim, ó, aqui não tem espaço, cresce para onde está oco. É o que vai fazer. Então, o reposicionar é a mesma coisa. Então, assim, o padrão primário, tá? Isso daí é minha opinião, minha vivência, assim, que tem que ser corrigido é o déficit de mobilidade cervical, né? Outra Crânio cervical, coisa, ou seja, e depois você pega essas crianças depois da órtese ou com a órtese. Como é que você vê essa questão da cervical dessas crianças, especialmente as cara, após órtese? geralmente a cervical está resolvida. Muito difícil, a não ser que, assim, a gente tem que pôr coisas na balança, né? Você tem um custo do tratamento particular, você tem aí frequência, tem a rotina das famílias, existem outros problemas que as crianças podem, que os bebês podem desenvolver, e às vezes você se torna secundário. Então, assim, cara, essa questão de mobilidade cervical é muito fácil de conseguir trabalhar. Não precisa ser nenhum Não, mas o que eu digo é o PhD seguinte, em você ostopatias. pega muito depois, nessa fase que já usou órtese, ou que está com a Cara, órtese, pós-órtese pega não, ainda, que geralmente eu muita sou, eu gente sou deficiência entrada. no cervical. Né? Eu sou a entrada, né, geralmente. É. O pós-órtese não, geralmente sou eu que mando para colocar a órtese e já está resolvido tudo que tem que resolver. Então, falhou o quê? Falhou o posicionamento. Às vezes a criança não aceita, se mexe demais. Então, eu acabo mandando. E aí, muitas vezes por opção, porque eu acredito que seja mais por custos,
né? Algumas famílias não acompanham, como é muito pouco ao longo do ano que eu mando, talvez eu nem tenha um N para falar para você assim o que esperar ou não, né? Por exemplo, esse ano teve uma que eu encaminhei por enquanto, estou acompanhando ainda, está evoluindo para caramba, mas tinha assim um déficit bizarro, assim, não virava o pescoço mesmo, uma coisa muito importante, melhorou para caramba, já saiu assim numa graduação alta que o Torspolo também tem grau, né, a mobilidade também tem graduações em severidade, saiu do muito alto para um bem baixo já, mas não corrigiu, porque era muito punk, precisou ir para a órtese, e já melhorou para caramba com a órtese, foi um caso. Eu vou chutar aqui, mas eu acho que em 3 ou 4 semanas saiu de um índice severo para um leve. É muito rápido isso daí acontecer em um mês. E eu tenho certeza que tem a base do trabalho feito junto, que acelerou muito, né? Porque o que bate um pouquinho bastante, né? Com o que está nesse estudo aí, tá? Deixa eu te perguntar um negócio. Você falou que você tem essa rede de contatos. O que que você tem de rede de contatos para fazer o atendimento desses pacientes? Você falou do pediatra, da Não, pediatra. Geralmente, assim, eu tenho hoje hoje tem fono. É muito comum a fono encaminhar, porque, especialmente essas crianças que têm déficit de mobilidade, o que acontece, né? Quem tem um pouco mais de critério, o auge, né, da língua presa aí que está cortando língua para tudo, né? Então, o que acontece? Tem a questão da fono, as fonos estão encaminhando muito para a osteopatia, fonos barra consultoras de amamentação, porque é comum, né, que as crianças que têm esses problemas de mobilidade cervical, às vezes de abertura, de amplitude de boca, questões biomecânicas mesmo, que a gente aborda muito bem, né? Isso pode estar atrapalhando, então, especialmente em casos que a fono não está andando, ou que são casos que há dúvida se vai ser benéfico ou não fazer um procedimento cirúrgico para liberar a mobilidade de uma língua, geralmente eles têm encaminhado para fazer pelo menos um ou dois, né, vão fazer uma ou duas intervenções para ver se modifica, né? Até hoje, a gente está gravando, eu atendi hoje o bebê de um casal amigo, eles vieram comigo, não evoluíram para a cirurgia, melhorou a amamentação e estão continuando a fazer, porque tem um torcicolo, tem um padrão aí que está alterado e ainda não está zerado. Está melhorando com o tempo, mas não está zerado. Então, geralmente, o que mais tem acontecido é isso: é pediatra, fono e consultora de amamentação, que tem mais me indicado na minha realidade, né, aqui no meu grupo. E me fala um negócio, como é que foi a aceitação quando você foi conversar com os pediatras sobre isso e como que você explicou o que você ia fazer? Porque qual que é o problema que eu estou pensando? É assim, às vezes a gente chega para um médico, por exemplo, e fala uma máxima assim: olha, o problema da dor lombar do seu paciente era a lâmina sacro-reto-gênito púbica. E aí ele olha para nossa cara e fala assim: "Ê, tá tirando com a minha cara?" Então, assim, como é que foi essa ideia que você trocou com o pediatra para falar assim: ó, tem um trabalho que eu faço aqui, que tem um embasamento assim, 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 não sei o quê. Como é que você fez esse meio de campo para trazer o cara para o seu lado? Vamos lá, vamos falar, sabe que aqui é cenário real, né? Então, eu já tenho algum tempo aqui na cidade, né? Então, já sou reconhecido, né? Conhecido e reconhecido na cidade pela atuação com a osteopatia. E quando eu comecei a mexer com a pediatria, eu fiz literalmente uma aula, né? Convidei um grupo para participar dessa aula. Então, participaram, não me lembro exatamente, 15, 20 pessoas, 15, umas 15 pessoas mais ou menos, entre esses diversos profissionais, e eu fiz uma aula, cara. Fiz uma aula com tudo, todo o histórico, o que é assimetria, o que é o torcicolo, Legal. desde a da base, como se avalia, qual é a graduação, e obviamente que o tempo todo referenciado. Então, assim, mostrei, ó, tá aqui, tá escrito aqui. Então, eu não vim contar para eles Toda a história. exatamente o que eu faço. Eu não, tô falando, ó, não vou fazer. Eu não fiquei no papo de, ó, vou fazer aqui porque tem o lateral strain, daí a gente vai corrigir, vou liberar a tensão da base do crânio, isso daí vai melhorar o funcionamento da cervical alta ou do nervo não sei quem. Não, não foi esse o papo, né? Não foi um papo baseado em mecanismo, né? Foi um papo baseado em objetivo. Ó, eu tenho isso, eu preciso corrigir exatamente como eu fiz agora. Eu tenho essa situação, falta mobilidade, a gente vai ganhar mobilidade, reposicionar e reavaliar.
é esse o passo a passo, né? Então, querendo ou não estava dando uma aula de osteopatia Falou do para. processo, né? Eu estou falando do processo, como que é feito passo a passo, e não o que é feito no passo a passo, né? Qual é a técnica ou não. É óbvio, né? Você joga assim, ó, essas técnicas aqui tem maior nível de evidência, isso daqui funciona, mas assim, uma coisa muito superficial, que é o que eu falo assim muito até em sala de aula, né? Às vezes a gente fica falando demais do meio do processo, por exemplo, uma dor lombar, tem as N milhares de teorias, né, que são comuns aí a ósteo e que eu acho que é uma coisa que quem tem a balança, né, que consegue dosar as coisas, se sai muito bem, né, não fica preso nesse meio do caminho. Eu preciso saber se a gente é eficaz para tratar dor lombar. Como que eu tenho que saber? Eu tenho que pegar um paciente com dor lombar, né, ou estudar, e ver como ele ficou depois do meu tratamento. Agora, por que meu tratamento funcionou é outra história, cara. É outra história. Então, que nem aqui, funcionou. Porra, diminuiu o tempo do capacete nas crianças. Cara, foi porque eu fiz a técnica de modelamento ósseo da SEB, porque liberou a membrana, porque o fibroblasto, quando eu toco, faz isso. Cara, não sei, mas melhorou. A gente tem um ponto, sim, melhorou. Você tinha um cenário, você tem um grupo controle que não fez isso, um grupo que tem que receber a intervenção. Melhor que isso, só se tivesse uma intervenção Chan aí no meio do caminho, né? E o ano passado publicaram uma intervenção Chan e deu bom de novo, não foi com órtese, mas foi com técnica craniana e cervical, e o grupo que recebeu a ósteo real foi melhor do que o Chan e do que o controle sem nada. Então, assim, alguma coisa está acontecendo quando a gente mexe na cabeça das crianças, né? Na cabeça do pescoço, alguma coisa está acontecendo, né? Agora, o que é exatamente, aí são outros 500, né, Léo? Alguém que vai estudar o mecanismo, né? Alguém estuda o mecanismo, exatamente. A gente, geralmente, dentro da osteopatia, a gente faz o quê? Estuda o mecanismo, e que é muito inteligente, né? Qual é o possível mecanismo para fazer um Sim. tratamento, né? Mas a gente tem que saber que a gente está falando de uma hipótese, na maior parte das vezes, né? Se não 100% das vezes. E às vezes isso daí que quando a gente vai conversar com alguém que é de fora, cai nesse, vamos chamar assim, nesse descrédito, né? Falando, não, porque a lâmina sacro de ré, beleza. A questão é, melhorou? Melhorou. Se você faz uma manipulação de pelve baixa lá, mobiliza, sei lá, se é útero, ovário, bexiga, quem que está mexendo? Melhorou, melhorou, beleza, alguma coisa aconteceu. Né? Agora, justificar para o profissional que está fora, aí já é um passo talvez além que não É, isso é mas necessário. eu pergunto isso para você porque é o seguinte: a gente, como osteopata, precisa ter essa rede de contatos para você ter onde enfiar, levar o seu paciente. Puta, meu paciente está com uma hérnia, tô achando que isso aqui é cirúrgico. Pô, você precisa ter um neurocirurgião para você indicar esse cara. Só que você precisa saber como é, o que que você pode conversar com esse neurocirurgião do que você faz. Entendeu? Então você precisa ter muita noção do que está acontecendo para saber, pô, o que que tem comprovação, o que que não tem, o que que eu posso falar, o que que eu não posso. Por isso que eu te perguntei, entendeu? Porque assim, o Uhum. pediatra é um cara que é normalmente um tipo uma especialidade da medicina que é um cara um pouco mais aberto, um pouco mais tranquilo, lida Sim, muito com mãe, né, que faz muita diferença. Então assim, é exatamente isso. Assim, qual que foi o nível da conversa para você trazer esses caras para o seu lado? E você mandou bem porque deu certo, né? sim, exatamente. Então, acho que a gente pode ter uma conversa que não seja tão técnica, talvez, Tá? e Não traga entrar a no pessoa para o technique, lado, né, Léo? Mas tem que mostrar que você, cara, você tem que saber o que você está falando, é a primeira coisa, né? Você claro. tem que saber o que você está falando. Então, e eu sempre tive essa proposta aí há um bom tempo já, que eu tenho como um grande objetivo meu, enquanto profissional e enquanto especialista na área de osteopatia, que é justamente conseguir conversar, né? Colocar o trabalho que é feito por nós da osteopatia num meio não osteopático. Eu sempre falo, é muito Tá. simples a gente sentar nós três aqui, falar sobre osteopatia de nossas crenças. Agora, bota um cara aí que não acredita no que a gente faz. Como que eu vou sentar e conversar com esse cara aí? Eu não quero convencer ele, mas eu tenho que conversar. Estamos numa mesa redonda, a gente tem que conversar, tem que expor. Então, a gente tem que ter essa capacidade de diálogo, né? Hoje eu tô lá na clínica, só tenho eu de osteopata e, meu,
uma galera lá. E aí, como que eu vou sentar para conversar, para encaminhar paciente para discutir caso clínico? Sim. Então, é um outro contexto, né? A gente sai do nosso micromundo e começa a expandir. Então, acho que essa expansão é fundamental para a nossa especialidade, profissão, não sei o que vai ser do nosso futuro, né? Eu acho que é fundamental, já que a gente quer estar na rede de saúde, a gente tem que estar conversando com a rede, né? No Eu idioma da acho rede, né? é que falta duas coisas. Uma é que assim, a gente está falando a gente se prende muito no mecanismo. Vai falar de osteopatia, aí começa a divagar naquelas hipóteses, naquelas explicações que a gente aprende no curso, né? E o que eu vejo que falta, e isso é uma pergunta que eu vou te fazer depois, é que falta ensinar a parte da nosologia. Faltam mais profissionais que entendem do que está tratando. É assim, puta, eu trato lombalgia. Tu sabe o que é uma lombalgia? Para começar, me explica o que é uma lombalgia. Qual que é o curso natural dela? Para onde vai? Para onde vem? Como é que você testa? Como é que você tem certeza que é uma radiculopatia, que é uma dor facetária, que é uma dor ligamentar? E eu acho que falta isso. E aí a minha pergunta é: você dá curso, você dá aula, como é que você bota isso? Porque uma coisa, você é professor, chega lá, começa a falar de esfenoide, começa a falar de occipital, parietal, e toda aquela fisiologia craniana, ritmo crânio-sacral, beleza, o aluno fica enlouquecido com aquilo, porque, cara, o cara olha para cara todos esse cara fumou um bagulho muito doido, velho, isso aqui é muito viajante. Mas e na hora de explicar essa questão da nosologia, igual você explica? Como é que você entra e fala assim, galera, olha só, plagiocefalia, a parada é assim, o risco é esse, interfere nisso, naquilo, no outro, você tem que avaliar assim. Porque o problema é que a galera só está aprendendo técnica e está faltando entender onde é que a técnica vai entrar. Está faltando aprender a avaliar e a chegar num diagnóstico. Olha, eu encontrei A na minha avaliação. O A ele se encaixa melhor para esse tipo de abordagem. O que você tem feito nesse sentido? Dentro das aulas que você tem dado, o que você tem dito para os outros profissionais que querem trabalhar com pediatria e que querem outros universos, mas que querem só aprender técnica? Ô, Léo, cara, eu acho que isso daí que você, Léo Diniz, né? Dura os dois Léos aqui. Eu acho que isso que você falou, cara, é justamente a porta de entrada para o mundo da saúde. Tá? Não adianta você chegar no cara com a ciática lá, dizendo que tem lá o histórico do entorse, com impactação do talos, uma hipomobilidade da sacroiliaca sobrecarregando a lombar baixa, uma hipomobilidade da lombar média com sobrecarga baixa, daí beleza. Tá? Faz total sentido, é uma coisa assim, cara, completamente com alta plausibilidade, né? Falando uma coisa simples. É diferente de chegar pro cara falando isso, de chegar assim, ó, o cara tá com o laser cruzado aí, tá com uma hiporreflexia, força grau 3 cara, acho melhor você avaliar ver aí se precisa intervir, descomprimir, fazer uma coisa assim, né? A gente parte do princípio de que, né, pelo menos no Brasil, que a grande massa que está em pós-graduações de osteopatia são fisioterapeutas, a gente parte do princípio que isso já tá incorporado, e não está. Né? Isso é um problema gigante. Não está. Tá. Não tá. Então a gente tem que realmente construir do zero. E eu faço exatamente isso como você falou. Né? Pegando o exemplo da plágio ou da lombalgia, que seja, cara, desde o começo. Você sabe que a maioria é inespecífica, que é assim, que é assado. Se você tem uma ciática, vai de um jeito. Se você não tem a ciática do outro, se tem uma ciática crônica, é um caminho. Se você tem uma hiporreflexia, é uma coisa, uma hiper já é outra. Você tem que construir, querendo ou não, você tem que construir. Eu tenho que ir desde o começo para ele entender onde ele vai chegar, né? Porque muitas vezes a gente parte do quê? Da fisiopatologia osteopática. Qual que é a fisiopatologia osteopática? Ah, assim, 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 assado. E o cara simplesmente ele deleta o resto da vida dele, porque fala, caraca, coisa nova, diferente, pô, faz muito sentido. E ele deleta ao invés de integrar as coisas. Eu acho que a questão a grande habilidade é essa, que eu falei, essa balança de você conseguir integrar as coisas, né? Pôr tudo para ir andando lado a lado.
E a gente tem eu gosto muito, né, de negócio que você falou assim, de intervenção para tal perfil. Eu gosto dessa, não vou chamar de regrinha, mas esses fluxogramas, esses organogramas, assim, eu acho legal, né, cara? Eu acho legal. Então, e a gente não tem nada disso na osteopatia quase, né? Então, você vai ver assim, e eu tenho que isso talvez seja um dos grandes problemas dos estudos de osteopatia, porque a gente não tem muito claro os critérios de inclusão. Dor lombar, entre 18 e 65 anos, vamos estudar dor crônica com mais de 3 meses de dor. Cara, e aí? Né? Eu acho que se você afunila esse critério de inclusão, talvez isso comece a funcionar melhor em algumas coisas. Que está dando negativo, assim, ó, você não funciona para isso. Peraí, mas será que foi incluído certo? Tá? Então, acho que a gente tem que pensar um pouquinho mais assim, talvez esquecer ou balancear, né? Porque a gente é ensinado que tem até uma frase assim, não pergunte qual paciente a osteopatia pode ajudar, pergunte o que a osteopatia pode fazer para qualquer paciente. Beleza, legal, mas a gente está em 2024, né? Então, assim, e aí, vamos tentar dar uma funilada e saber, dentro das nossas limitações, especialmente no Brasil, né, que a gente tem, querendo ou não, no Brasil e no mundo, que você tem limitações ético-legais da sua atuação, você não consegue ser tudo, né? Então, assim, às vezes você não vai conseguir ajudar do jeito que você deveria ajudar, por exemplo, um paciente com fibromialgia, que a necessidade dele talvez seja o quê? Entrar com tratamento psiquiátrico, com tratamento terapêutico, né, que tem muito essa questão aí de estresse, estilo de vida, nutricional, e talvez a gente vá entrando aí como suporte, né? Não como você ficar fazendo, agora vamos deitar o paciente com fibromialgia e vamos trabalhar até eu conseguir balancear o sistema nervoso dele, o sistema nervoso autônomo dele, a qualquer custo, né? E o cara não está dormindo, o cara está com um monte de problema psicossocial, enfim, né? Eu sempre falo em aula, cara, às vezes você fazer uma consulta que começa na mesa e termina na mesa é mais osteopatia, tá? É você praticar mais osteopatia, né? Orientando, indicando qual é o caminho que esse cara tem que fazer, o que ele tem que fazer, do que você fazer uma consulta de mesa e passar lá, vamos dizer assim, uma consulta de 60 minutos, você passar 40 minutos com o paciente na maca. Às vezes você está sendo mais osteopata indicando o caminho do cara para ele se recuperar do que você atuando. Mas a gente tem o que no Brasil? É procedimento, né? Então, assim, e isso daí eu sempre falo para todo mundo, eu me sentia super mal. Quando eu fui fazendo essa virada, né? Eu me sentia super mal. Falei, cara, atendi só 10 minutos de maca hoje. Foi 15 minutos só, uma consulta de uma Você hora, sabe, foi 15 minutos sabe só o mexendo no que que paciente. acontece? A gente acaba sendo taxado como não osteopata. Exato. E, na Ah, verdade, mas está sendo mas se mais for um osteopata, ele osteopata, faz cara. diferente de você. Por quê? É, Ué, eu preciso ficar exatamente. manipulando você uma hora, preciso instalar 10 vértebras aqui. Exato. Você pega um Ah, paciente com uma disfunção visceral fodida, cara, um nutricionista, talvez, você vai ser mais osteopata encaminhando o cara para um trabalho com um nutricionista, talvez, do que ficar fazendo lá 1000 manobras para ganhar mobilidade daquela víscera. Pode ajudar? Pode ajudar, mas talvez não seja o tratamento, a intervenção primária, né? o E ideal no a gente momento. precisa estar muito bem resolvido, né, de quem realmente a gente é, né, em termos de identidade profissional. Mas aí eu acho que entra naquela coisa do, o osteopata é o cara mágico. Tu já ouviu isso? Exato. O cara vai olhar para você e descobre que você tem de olhar para você. Você nem precisa falar o que está acontecendo. O cara vai ali, velho, vai fazer assim, pá, pô, tá resolvido. É só uma sessão, cara, não precisa mais. Sim. Entende? Essa cultura da lacração terapêutica é o que fode. Pô, gostei do nome. Pô, é o que fode, cara. Cara, pô, mas uma sessão vai resolver? Cara, não sei, velho. Tem que vir aqui primeiro, tem que te avaliar, tem que ver o que está acontecendo para a gente fazer um plano terapêutico. Pode ser que eu só precise ver você uma vez, mas você vai continuar o seu tratamento sozinho, ou então você vai ter que procurar um outro profissional. A gente está nessa coisa, nessa maluquice aí de fazer a lacração terapêutica. Ah, Vou é, pegar é, essa é a fase. competição, né, gente? É a competição, cara. A gente está precisando sobreviver no mercado não só da osteopatia, mas assim, as profissões em geral, elas estão super saturadas no mercado, né? E aí entra com a questão de mídia social e, putz, aí acontece mesmo essas coisas, né?
E o Só que faz doutorado conta, que não cara, se é garante que no no fim, TikTok. né? É que no fim de tudo, cara, quem se fode é o paciente, cara, não é a gente. Isso que é o pior, né? Quem deveria estar tendo benefício é quem está mais ferrando. Então é complexo. A Ó, cultura hoje é essa. Só faz doutorado que não se garante no TikTok. Só virou isso, cara. Virou isso. ó, E outra, né, cara? A gente tá vendo um monte de mestre, doutor e tudo mais aí fazendo um monte de merda, cara. Então, assim, nem isso tá garantido que o cara tá trabalhando numa linha racional, né, numa linha crítica. Então, tá punk. ó, tirei uma frase aqui dessa conversa, fiz um recorte e dei os devidos créditos para o Renan, mas eu gostei muito da frase, que eu vou até ler para vocês aqui, que amanhã nós vamos publicar no Instagram da Osteopatia Científica. Muitas vezes somos mais osteopatas quando fazemos uma consulta com mais orientações e menos técnicas do que quando fazemos 1000 manobras sem raciocínio clínico nenhum. É fato. Então, assim, coloquei Renan, Piveta 2024. tá aqui, ó, Renan Piveta 2024, podcast Osteopatia Científica. Tá aqui, ó. Olha, Os devidos créditos estão aqui, mas nós vamos publicar isso amanhã porque eu achei fantástica a sua frase. E é isso que é o legal. É você chegar, bater o papo e sai esses negócios no meio. E cada podcast sai um negócio e fala, velho, é isso. mas, cara, a gente tem que estar muito bem resolvido como profissional fazer um negócio desse, Léo. Exato, A gente exato. tem que estar muito bem resolvido, cara. A cabeça é muito em paz pra você falar assim, ó, não sou eu. Vai nesse cara aqui, ó, é esse o caminho. Isso. Eu faço isso Sabe o direto, que cara. que Porra, falta? imagina se o cara tem que pagar eu no particular, o psiquiatra no particular, o ortopedista no particular, o médico de dor no particular, o nutricionista no particular, o psicólogo e o personal trainer. Cara, tem que ver quem realmente vai pesar nessa balança para fazer a diferença na vida dele, né? Então, é o tal da tomada de decisão centrada no paciente, cara. E às vezes a centrada no paciente, o que eu posso fazer é pouco perto do que outro cara pode fazer. Então, pega a tua grana, meu, e coloca lá. Agora não, pô, posso fazer tudo. Show de bola. Pode vir aqui comigo. Eu falo, a gente é tipo, eu brinco, a gente é tipo armador, né? Esse conhecimento que a gente tem da osteopatia, essa coisa ampla, né? Que vem da raiz, né? O biopsicossocial osteopático amplo nos faz o armador, o coach da jogada, né? Você fala assim, ó, esse cara vai te ajudar, esse daqui, a gente sabe direcionar os pacientes, né? Aí Então, já isso, saiu outra frase. isso daí, a de coach, né? Tá na moda, põe coach ainda. Não, coach não, que eu não gosto. Vou colocar outra coisa. Mas Pra é isso poder- daí, é armador, é a gente que distribui, Exato, né? o Às vezes, armador. Eu sou Mas do tu sabe, basquete. tu sabe que eu acho que falta um pouco para gente na profissão? Falta um pouco definir o que é a identidade moderna do osteopata. Porque a gente tá preso numa identidade ultrapassada. É isso que está rolando, entende? Infelizmente, isso está sendo passado, isso continua sendo passado de turma em turma, sabe? A gente está preso numa coisa que não existe mais. Em muitas escolas, a osteopatia continua sendo ensinada como aquele negócio místico, cheio de coisas incompreensíveis, porque a ciência não alcança a osteopatia. Ah, essa eu adoro. Ah, eu... É assim, anota mais uma aí, então, Léo. Vamos fazer mais uma aí, ó. Escreve ah, assim, ó, abre aspas, reticências. Tá tudo bem você não resolver tudo. Reticências. Isso, exato. cara, relaxa, né? relaxa, cara, a gente não precisa resolver tudo, cara. Vou te A falar uma gente coisa. é bom em um perfil, a gente é bom em algumas patologias. Vamos focar nisso, cara. Vamos ajudar, vamos Tá tudo trabalhar em cima que a bem, gente realmente né? é bom, né? Tá tudo Semana bem. que vem nós vamos ter uma conversa muito louca com um cara que organizou um livro, um francês, que se chama As Mitologias Osteopáticas. Nossa Senhora. Cara, o livro é de fuder, mano. Comprei o livro, cara, o livro é maravilhoso. Comprei PDF, já troquei ideia com ele, ele já tá confirmado. É terça-feira que vem nós vamos gravar com ele. Cara, o livro dele é enlouquecedor, velho. Você começa a ler, você não quer parar. Você não quer parar. Cara, eu tô igual, eu faço igual você. O livro tá todo rabiscado, assim, todo marcado no PDF. É Né? fantástico o livro, cara. Mas, cara, a gente também não se estender too much aí nisso, tá mudando, né? Você vem tendo várias publicações, inclusive em jornais de osteopatia, sobre essa necessidade, esse movimento. Então, assim, é uma coisa está existindo um movimento, né? Talvez não na velocidade que quem
entende aí essa questão, gostaria que fosse, mas o movimento ele está acontecendo. Então, mais cedo ou mais tarde, essa virada ela vai acontecer. A gente tem que adaptar, né? Não precisa adaptar a osteopatia, mas adaptar a gente ao contexto atual, né? Então, Sim, é necessário, cara, é questão de sobrevivência, né? O que se adapta melhor que sobrevive, sim. né? E É tem a lei uma da coisa que eu falo sobrevivência, muito cara. assim, ó, esse nome osteopatia científica, eu comecei um blog Osteopatia Eu Científica lembro. em 2012. Eu falei, eu vou escrever sobre ciência e osteopatia. Aí eu escutei de uma porrada de gente assim, puta, não vai ninguém ver, não vai não sei o quê, não vai dar nada, não vai não sei o quê, não sei o que lá. E nós estamos aqui, mais de 10 anos depois, batendo esse papo sobre osteopatia com uma tranquilidade. Então, assim, naturalmente as coisas estão começando, não tinha isso há 10, 15 anos atrás. A gente está começando, tá? E assim, é uma necessidade da gente. Então, assim, saber ler um artigo, saber interpretar um artigo, saber se comunicar cientificamente, se posicionar cientificamente perante outros profissionais de saúde é fundamental. E é isso que a gente conseguiu entender com todo esse processo que você fez aí da pediatria, entendeu? Como é que você conseguiu formar uma rede de contato, não sei o quê. Tudo isso faz parte. E aí a gente tem que dar aquela tranquilizada no final, que é assim, galera, tá tudo bem indicar. Tá tudo bem não resolver tudo. E é Sim. isso. E assim, Léo, eu peguei duas coisas que eu sei que a gente é eficaz. Eu Sim. não peguei N coisas, né? Da minha vivência, assim, eu vi, cara, eu funciono para a cabecinha torta e para as crianças ter esses problemas de mobilidade, né? Eu funciono, né? Ou para outras questões que são decorrentes dessa, como em alguns casos aí que envolvam a questão da amamentação. Agora, sim, a minha experiência, cara, na minha prática, né? Já que a gente tem pouca coisa, cara, cólica, é isso que você falou, vai passar. Então, assim, eu vejo o papel, eu vejo, mas talvez não como intervencionista, né? Talvez alguns casos, assim, são bizarros, que, cara, chega até o dia que você atendeu, do dia que você atendeu na sequência, acabou, assim, melhora bizarramente, mas a maioria, cara, é cara ou coroa. É caro ou coroa, cara. É papo aberto, ó. É caro ou coroa, vamos fazer duas intervenções e observar. O papo meu é esse. Pegar cólica, refluxo, disquesia. O papo é esse, cara. Tá? Refluxo, cara, a gente tem zero publicação de refluxo. Né? Tem zero, cara, de dispatia. Cólica tem alguma coisa, acho que tem até uma revisão, se não me engano, da Cochrane, que é legal para terapia manual, daí você tira, né, os estudos de qualidade baixa, não dá resultado nenhum. Quando você Exato. trabalha com metodologia mais alta, você não tem resultado. E a cólica ainda tem uma coisinha a mais assim favorável, mas do resto, cara, é muito pouquinho que tem. É, o pessoal aí, o grupo de italianos aí tem muitas coisas de prematuro, isso daí é um mundo que eu não vivencio, então nem é uma coisa que eu estudo a Mas é muito fundo. estudo hospitalar deles, né? Isso, muito hospitalar, assim, um trabalho muito interessante, para assim, resultados bem promissores em termos de duração também, de internação, de puta, vários processos interessantes. Mas o que eu fiz foi isso, cara. Peguei duas coisas que eu sei que funcionam. Né? Eu não queimei meu filme. Né? Falei assim, ó, Sim, começa a me mandar todos os bebês, desde pneumonia isso. até, sei lá, cara, fala aí qualquer coisa, é polidactilia que a gente tua. está resolvendo, né? Então você Isso. falou, me manda esse daqui, são esses daqui que vocês vão me encaminhar, que eu sei que a gente funciona, e não deu outra, né, cara? É muito alta a taxa de resolução, cara. É muito alta, assim, beirando a 100%, cara. É muito alta, muito alta. Porque são Ou seja, patologias que funcionam não muito adianta bem. você querer fazer tudo. Você tem que entender o que você, Exato. qual é o E seu perfil profissional, no que funciona. E assumir Você exatamente. uma consegue identidade dar. terapêutica. Eu não deixo de atender, né? Mas eu estava falando, por exemplo, a questão da cólica. Cara, é muito mais do que a gente falou agora. Você vai lá, você abre o gráfico, olha aqui, ó. Esse daqui é o curso natural, tá vendo? Ó? Até 4 semanas, 6 semanas, você tem um pico. Os bebês vão chorar pra caramba mesmo, depois melhora. E talvez nem seja o que a gente vai fazer que vai melhorar. Então, assim, às vezes você pega neném, assim, geralmente, assim, 40 dias, 45, que tá no talo. Cara, você mexe e fala, puta,
você mexe, você não acha disfunção, nada. Você sente, você bate um papo, vamos dar mais 3, 4 semanas, dá um intervalo grande para ver como é que fica. Eu sei que talvez nesse meio tempo você vai procurar Melhora. acupuntura, você vai procurar outras coisas assim, mas não esquece disso aqui que eu estou te falando. Pra você não ficar buscando assim, deixa o tempo ir passando um pouquinho. E você vê que as coisas vão se acalmando, vão se acertando, meio que o organismo ele vai se organizando, né? Agora, se você pega assim o curso, por exemplo, de uma simetria, não é favorável. É favorável, mas não é resolutivo. Sim, Você você vai ameniza, continuar, mas não né? resolve. Você Sim. ameniza, mas não resolve. É que, cara, tem muita coisa para falar, né? Tem muita coisa aí que o pessoal extrapola demais, né? Então, como se fosse Mas o assim, grande problema, você pode perceber, quem extrapola é quem não sabe nem olhar um gráfico. exato. Aí não tem jeito, E cara. quem não sabe olhar um gráfico é mais ou menos 98% das pessoas que estão no Exatamente. mercado, né? Então, Tem esse que é um, o problema. tem um TED Talks que é muito legal, que eu não lembro como é o nome do cara. Aí é um TED Talks, o cara fala assim, ó, eu vou dar uma palestra de 15 minutos, vocês vão me achar a pessoa mais inteligente do mundo e eu não vou falar Já nada. vi. Você já viu Legal. isso? Cara, Já. é sensacional. Tem uma hora que ele fala assim, agora eu vou pegar, tirar meu óculos, eu vou coçar meu olho, você vai achar que eu estou pensando e vou falar algo muito importante agora. E ele vai só falando isso. Aí eu tenho uma hora que ele Uhum. mostra uma imagem, olha, essa imagem, não sei... Você fala, velho, ele não falou bosta nenhuma, 15 minutos. E você realmente achou uma palestra foda. A galera tá É, especialista nisso, cara. Não exatamente. nada. Vamos Exatamente. voltar aqui pro estudo, vai. Vamos. Ó, vamos batendo aqui, ó. Que tem. Nós. Eu achei fodido onde que a gente está. Ó, tava no desenho do estudo que foi um... Beleza. Já incluímos, né? A randomização foi bem legal também. O cara não estava envolvido, foi envelope fechadinho, bonitinho, né? Randomização nota 10 aí. Olha lá, o que 10 você falou desfechos. dos tipos 4 e 5 Isso, que foram 4 e incluídos, 5. 48 crianças entre Isso. 4 e 8 meses, né? Isso, a média de entrada foi 5 meses, que é geralmente aí quando dá essa, E quando o severo passa a ser aí por órtese, né? Eles foram inteligentes, excluíram quem, ó? Quer ver, ó, vai lá, exclusão. Excluíram prematuro, excluíram bebê com problema neurológico, ou seja, os que não iam responder, que não ia responder o estímulo adequado, né? Então, eles escolheram certinho, assim, quem ia entrar, foram bem inteligentes nisso. Achei fodido, o cálculo amostral eles fizeram com power de 99, né? Então, assim, porra, Ó, fodido. aqui, né, ó, Tá mais para baixo. 46 ficaram, 40, 23, não perderam nenhum no follow-up. Foi aí relativamente manter pouco, né? Estamos e falando de 3 meses aí, um pouco mais de 3 meses de tratamento, não perderam ninguém. E aí ele explica, né, que a parte motor eles usaram uma escala, que é a escala de Alberta, e todos os procedimentos aí, todo mundo recebeu físio e o pessoal do grupo. Quer ver? Sobe lá um pouquinho, Léo, volta lá. Se você ler, eu deixei grifado aqui, ó, em cor, azul, acho, aí, do Experimental azul. Group. Você vai Ah, ver as técnicas, cara. Olha lá, ó, técnicas para melhorar quem? Ó, a SEB, cervical alta e sacro. Basicamente, as técnicas aí as regiões que a osteopatia trabalha. Então, esquema eles fizeram esse occipital, trabalho aí uma atento vez por occipital, semana, um isso. volume grande de atendimento aí uma vez por semana, né? E, enfim. 40, eu ia te perguntar isso. 45 minutos de sessão. Você acha isso muito pouco? Você faz mais, você faz menos? Como é que é? Cara, é assim, meu. Nessa idade aí, É por isso que eu estou perguntando. é punk, cara. Às vezes 45 minutos você trabalha 10, né? Exato, por isso que eu A gente perguntei. vai desenvolvendo técnica, assim, que como cara, a grande parte dos bebês acabam dormindo, assim, durante a consulta, mas não é aquele negócio, deita na maca que vão mexer. Meu amigo, tiro, porrada e bomba, né, cara? Você tá sentado em bola de pilates, a hora que você tá andando, tem vezes que eu abro todas as portas, vou andando pela clínica, vou na piscina, vou na academia, cara, senão, às vezes não para, você tem que ir. Essa é uma habilidade que você tem que desenvolver, né? Mas às vezes, uma sessão de 45 minutos, você vai trabalhar uns 15 minutos aí de tempo útil mesmo, né? E é mais que o suficiente, cara. Mais que o suficiente, né? Então, acho que é Uma mais vez por semana. uma vez por semana. Foi Tá. longo, né? Toda semana, né, cara? Então, a gente está falando aí, provavelmente, se a gente pegar uma média de 100 dias, a gente está falando quase 4 meses. Nós estamos falando aí de 15 sessões quase, é muita coisa, cara. É 16, Muita coisa. 16 sessões. É muita coisa. Apesar de serem casos aí, é um estudo, né? Não é vida real, cara. Um Sim. pai que gastou já a maior grana num capacete aí
E hoje os mais baratos do Brasil estão em torno de, sei lá, entre 6 a 8 mil reais, os mais em conta, né? Fora as reavaliações, tudo que tem custo, mais você pagar a sessão da osteopatia, então fica pesado, né? E deixei grifado umas coisinhas aí, eles falam, olha só, O mais de, barato é a de, sessão da de ritmo. osteopatia. É? O mais barato é a sessão da osteopatia, o capacete que é o caro. É, Se exatamente, você mais conseguir barato. evitar o capacete, você já tá no puta Essa lucro. é a conta, cara. Essa é a conta. Essa é a conta. Pega a bola do O cara super lá. acha caro fazer três ou quatro sessões, e aí você deveria deixar os slides prontos, né? Assim, a foto e o preço, a foto e o preço, a É. foto e o preço. Meter um Bom, aí, nocebo ó, a você quer, favor. você quer ir para cá ou você quer ir para cá? O É, põe a capacetinho custa setinha. 6 pau. É isso aí. E aqui ele mandou do mecanismo respiratório primário. É, cara, no meio do artigo, olha que loucura aí. Eu A deixei grifado isso, montagem. ele falou ainda, foi peitudo. Olha E lá, já mostrando, mandou. né, Léo? Lá, Fala E as técnicas montagem. de moldagem e é, descompressão. ele deixou tudo aí. E se, daí Ó, depois ele só não, ó, esse artigo ele só não falou osteopatia, mas ele só se comunicou com a gente. não, exatamente, exatamente. E aí, se você descer Aqui, para né? lá o Power que eu falei, que é Então, aqui é a interessante. tabela 1 que é os sujeitos, né? Tabela um está tudo normal. Tabela Tabela 2 2. são as medidas iniciais, também tudo normal, né? A parte motora, mostrando que tem equilíbrio, né? Os dois grupos com déficit de desenvolvimento motor, tá? Tanto controle quanto experimental. E aí, se você for na 3 que são os resultados, eu deixei grifado os dois aí que interessam mesmo, né? A parte, todo mundo, né, fez um score acima de 16%, ou O que ele seja, fez no controle? cara, o controle foi físio. Físio tradicional. Fisioterapia mais o capacete, é. Fisioterapia mais o Tá, capacete. No outro tá. foi a fisioterapia mais o capacete mais a osteopatia, tá? Mais as técnicas manuais, né? Então, a parte motora, os 100% das crianças recuperaram, né, ao longo do tempo de tratamento. Ele fez essa análise de subgrupos, subitens, né, subescalas da parte motora, assim, todos estão na normalidade, mas quem fez osteopatia está um pouco à frente, mas a questão é que todo mundo está na normalidade, todo mundo está se desenvolvendo, né? Isso que importa. Então, não é justificativa para a gente vender tratamento, né? Seu filho vai ser mais potente do que o outro ou não. E a Sim. questão dos dias, né, cara? A gente está falando, ó, 110 dias contra 149. A gente está falando de praticamente 40 dias, né, de diferença. São 6 semanas. 6 semanas. O capacetinho você usa 23 horas por dia. Só tira para fazer higiene e tudo mais. E às vezes o reajuste a cada 15 dias, um mês. Então, às vezes você economizou ainda 2 ou 3 reajustes aí, e fora 6 semanas de tratamento, né? Então, esse daí é o dado, né, do estudo para mim. Esse é o dado que chama atenção, que vale, às É, vezes, fazer um. mas olha assim, não é que melhora mais do que o outro, melhora num tempo menor. Melhora mais rápido. É, Exatamente. vale muito mais, vale muito mais. Porque, cara, 40 dias com a criança é É. fazendo um tratamento assim é dureza, cara. Passa Uhum. 2 mês-versários. É, Cara, se pegar Ô, aí é 8 meses, correria. nós estamos falando de quase 2 meses aí, meu, é Ô, quase vinte e são cinco por dois cento da meses. vida, meu. É, 2 festinhas, Ó, pai. reduziu 25% a menos da minha vida usar capacete. dá para É, fazer 2 festinhas já, pô. coisa pra caramba. Mas é Mas isso. é isso, cara. E aí você vai dar o próximo passo. Beleza, reduziu 40 dias, mas e aí, é custo eficaz ou não, né? Fazer 15 sessões não é, do jeito que foi feito aí. Não Sim. é. 15 sessões, cara, você vai pagar quase que um capacete novo, né? Como é que você acha que seria o ideal? Ah, eu acho que eles tinham que ir fazendo, talvez, aí, intervalos mais longos. Não é possível que tinha disfunção o tempo todo, né, cara? Trabalhando toda 15 semana, dias. disfuncional. Talvez começar no primeiro mês uma vez por semana, passar para 15 dias, É, talvez mais ou por menos aí. assim. É. Talvez por Não, aí. eu Dar pergunto, uma, dar uma espaçada. eu pergunto essas coisas de verdade, porque assim, eu não atendo pediatria, não tenho Uhum. nenhuma vontade de atender pediatria, Nem eu. não tenho vontade nem de dar aula de pediatria, de nada, não quero.
Uhum. Eu acho que quatro Cara, crianças me traumatizaram tanto que eu já não quero mais saber. Nem eu falar. tenho muitas dúvidas, viu, Léo? Porque, assim, basicamente, numa criança, você não tem tanta medida objetiva. Você tem medida objetiva do quê? De mobilidade cervical. Agora, assim, como que você vai quantificar se melhorou o padrão de lateral estranho ou não? Né, cara? Exato. Você não O que tem que uma você, objetividade aí, né? o que que você colocaria mais de medida nesse estudo que você acha que poderia dar uma diferença na visualização do tratamento, assim? Você colocaria alguma outra ferramenta de medida, algum questionário? Não sei se tem, né? Questionário acho que não tem. Você tem várias outras coisas que são medidas, né? Mas aí são mais relacionadas à parte de mobilidade cervical, né? Você consegue medir amplitude de mobilidade, de rotação, de inclinação, você consegue medir endurance muscular em bebê. Então, você tem outras medidas, tá? Você tem outras medidas, mas da simetria mesmo, eu não tenho um padrão assim para você dizer, ó, já deu dossopatia. Você não tem um padrão, né? Então é difícil você estabelecer qual que seria a dose. Então ou talvez trabalhar com dois protocolos diferentes, um mais intervalado, outro menos, e ver quando que cruza, né? Quando que entrega normalidade. Eu acho que é uma coisa que pode desdobrar em vários outros, né? Para você estudar a dose. Daí a dose é um próximo estudo, né? Para você saber qual que é a dose, né? Funcionou, beleza, mas qual que é a dose, né? E eu sou sempre adepto da mínima dose eficaz, né, cara? Pô, se é são Achar qual é, né? hã? Tem que achar qual é, né? São duas sessões, cara, e boa. Não vou ficar fazendo toda semana, né? Já atendi, assim, muitos casos, e eu vejo muito isso, é muito comum acompanhar semanal, assim, ó, 2, 3 meses semanal. Você fala assim, pô, a gente nem sabe o quanto vai impactar na vida da criança você ter uma disfunção craniana ou não, né? Então, às vezes a gente está tratando uma coisa que a gente nem sabe se vai impactar negativamente na vida ou não, né? Então, eu fico com muitas dúvidas, assim, quando eu começo a pensar um pouco mais no eu saio da teoria osteopática e começo a pensar um pouco mais na realidade do paciente, né? Pô, meu, e aí? Isso vai impactar de fato na vida dele? Não tem, Se, não tem nem tipo nada assim, que. ó, se você não corrigir a simetria craniana, você pode ter um problema ocular. Tem um estudo falando isso, em termos de campo de visão, que tem muito mais a ver com a mobilidade do pescoço, na minha opinião, você não conseguir virar tanto de um lado do outro, do que com a órbita em si, né? Você tem um estudo falando, por exemplo, que pode favorecer otite. E aí, esses tempos aí, até conversando com um neurocirurgião que mexe com os casos de estenose, né, que são graves, que nascem grudados, os ossos, falou, cara, nem plano de estenose tem descrito otite. As crianças têm otite de repetição, geralmente porque são sindrômicos, né? Como que a gente vai extrapolar, né, dizer que pode ter otite, hipermetropia, miopia, tem zero. Nenhum estudo mostrou isso, só em criança que tem patológica, que não é a posicional, que é a fusionada. Aí tem estrabismo, tem outros problemas oculares. Mas, porra, você vê a deformação que causa, cara, é bizarro, né? Pega a polia do oblíquo e arranca para trás mesmo, né? Então, assim, você não tem. O que tem, assim, que tá mais saindo, que me convence um pouco mais é a questão ortodôntica, né? Você tem uma TM que é bem móvel, você tem um temporal que ele molda bastante as assimetrias. Então, tem umas coisas assim, que parece que tem um caminho, né? Mas em termos de incidência, tem um estudo francês até, acho que do ano passado, retrasado, em termos de incidência, por exemplo, não é maior a quantidade. Tipo, é 50% de cada grupo, dos que tiveram histórico de cabecinha torta, dos que não tiveram. O que que muda? A severidade da alteração oclusal. Quem tem o histórico de assimetria tem um grau mais avançado de alteração oclusal do que quem não teve. Então, nem na incidência parece que muda tanto, mas tem muito pouca coisa estudada, né? Mas a severidade, isso é importante, porque a severidade tem a ver com o tempo de tratamento, né? Então, assim, Sim. são coisas que. E aí você bota na conta de novo, né? Você pode ir com capacete, mas né, aumentar a chance de um tratamento ortodôntico ou não, né? Já deu um Celta. Exato, Tá já valendo deu. um Celta já. Tá valendo o Celta. O Renan, aí no teu consultório, você trabalha com essas crianças antes de 4 meses, tudo mais, e crianças mais velhas, você tem pegado na faixa de que idade, Cara, que eu tipo de... segmentei demais o meu público, Léo. É, Eu segmentei demais, cara. Vou falar para você, é 0 a 6 meses o meu público principal. Mais de 6 meses é só quem geralmente quem está em tratamento. Eventualmente aparece alguma criança um pouquinho mais velha, assim, um ano e pouquinho, assim, mas são casos que eu falo, cara,
O caso é reabilitação, é legal, né, as coisas que a gente vai associando. Eu já atendi uns 2 ou 3 casos de crianças com dor de cabeça, né, e com características de cefaleia cervicogênica, você vai ver, tem a plágia lá, tem um torcicolo que não foi tratado, os padrões, fala, porra, meu, talvez a gente esteja falando de algumas coisas interessantes. Biomecânica, né, biomecânica. Sim. Dor de cabeça cervicogênica, o que que é? Restrição de cervical alta. Mas Restrição de isso em cervical que alta. idade, mais Torcicolo, ou o que é? menos? Restrição de cervical alta. Mobilidade cervical, né? Então, Isso em talvez que algumas idade, mais ou coisinhas que a menos? gente vá cruzando aí, mas eu tenho quase nada de experiência com crianças, né? Até 6 meses eu tenho bastante, assim. Praticamente todos os bebês que vêm assim, até vai extrapolando 8 meses de idade. Porque Mais ou você menos. começa a trabalhar com a cidade e aparece, meu filho tem 6 anos, tá assim, não aparece para você. Ou você fala, olha, Parece, mas é muito esporádico, assim. Talvez eu não tenha, assim, nem N para falar, sabe? É um público que eu vou nos extremos, assim. E vamos ver o que tem aqui de interessante de conclusão. Aqui, ó. Ah, não, aí a gente falou, né? Aí você falou, Ele coloca aí da que eu achei legal, né? Ele coloca da limitação, que não tem um follow-up, cara, mas a simetria nessa idade aí, se você pegar o curso natural dela, ela começa assim, a partir de 8 meses, ela já estabiliza, né? A partir de 8 meses você já tem, um pouquinho antes até, você já tem uma calcificação legal do crânio, então já não é tão moldável, tudo fica mais difícil, né? Corrigir e piorar. Então, assim, o follow-up seria legal, mas em termos de assimetria, a maioria dos estudos assim não tem uma piora após esse período, né? A grande piora é no começo mesmo, mas não melhora. Então, a gente pode pensar que a chance de recidivar é muito pequena, né? eu só queria olhar uma coisa. Vou olhar junto com vocês. A referência 22. Ó, Deve ser um livro. é, é, baixei, baixei. aqui, ó. É do Essa aqui, ó. MRT? É o livro. Mecanismo respiratório primário. É o livro. É um livro? É. Se não me falha a memória, Aqui. É o livro do Sutherland. é o livro do É, Sutter, não? Teaching the Science of Osteopathy. E você Sutherland. pega, por exemplo, a 21, olha só, da Nicete Sergev, que é muito conhecida, Ah, né? diagnóstico Ela fez o palpatório da... diagnóstico palpatório ospatia, e aí deu um monte de lateral strain. Então, tem Tá. aí um estudo de disfunção somática também nesse. Eu guardei essa 22 que eu falei, na hora certa eu vou dar uma olhada quem é. A É um primeira vez que eu li, eu já fui direto, cara. Eu nem espero, eu já vou direto. Acho que é o único entre livro que tem suspense, aí, se não me entre engano. suspense. Não, É ó, isso. muito legal esse estudo, cara, muito legal. E aí, assim, né, o que que é importante a gente entender, ó, galera, é o seguinte, é um estudo que está falando manual therapy, beleza, mas para bons entendedores, a gente acabou de ver um tratamento osteopático, de mas sucesso. de sucesso chamado... E aí, o que que é interessante? É a gente trocar essa ideia mesmo de interpretação de tabelas e de resultados. Porque às vezes o que acontece? A gente vê um estudo e fala assim: não, olha lá, ó, esses pacientes com dor lombar melhoraram mais do que os pacientes do grupo controle. Tá, melhoraram quanto mais? Não, na escala visual analógica de dor, 1 ponto. Não bate MCID, Tá. né? Qual que é a relevância clínica do seu paciente melhorar 1 ponto numa escala visual analógica de dor? Praticamente nenhuma. Você vai falar que seu tratamento E você não funcionou? alcança nem o MCID, por exemplo, né? Você não alcança nem a mínima melhora clínica, né? Exato. É, Então, o que que a gente precisa entender? Exatamente. A gente Faz precisa nada. aprender a ler o artigo, entender o artigo, e por isso que a gente faz essa troca de ideias aqui, porque assim, são 3 cabeças olhando o mesmo artigo. O Renan já leu esse artigo mais que a gente, mas a gente deu uma olhada aqui e conseguiu ver que assim, não é ler o artigo, é você ler o artigo e você desconfiar de cada linha do que está escrito ali. E vamos conferir bibliografia, vamos conferir tabela, vamos ver como é que ele fez estatística. Essa é a brincadeira. Isso é fazer um senso crítico, né? É Vai dar olhar. O trabalho, né? que é? Vai dar trabalho. É, dá trabalho. é. Dá O trabalho. duro é isso, aqui dá trabalho, aí ninguém E quer. assim, eu não sei exatamente o histórico do Léo Diniz, né? O Léo Nascimento eu sei que vem do mundo acadêmico e tal. E eu, cara, eu fui me jogaram no mar e eu aprendi a nadar, né? Não, Então, eu fui por aí também, eu eu fui fui na por conta raça, própria cara. também. Fui dando cabeçada aí, já tem pelo menos aí também 24, pelo menos uns, lá, entre 10 12 anos que eu tô tentando
e melhorando esse raciocínio, né? Esses Mas, ó, critérios. uma pergunta clássica que eu gosto de fazer. O que que mudou para você quando você começou a entender a ciência? Cara, a vida fica mais simples, né? É isso, cara. É, O maior risco que você corre é de ter sucesso. é de simplificar a vida, né? De formas. É aquela história, né? Eu sei que o Léo sempre fala, né? Da caneta Bic, cara, tá aí até hoje, né? Funciona, basicão, bem feitinho, arroz com feijão, né? E E assim, eu sou totalmente adepto disso, né? não, e dentro da osteopatia, meu, olha a quantidade de técnicas manuais que a gente tem que são boas, Uhum. funcionam bem, que a gente conhece bem o mecanismo. Cara, para que precisa ficar inventando coisa nova? E, E e- assim, cara, eu acho que um problema e solução, né? É a parte boa, mas é a parte ruim também da questão osteopática, é que além dessa questão desse histórico de mestre artesão no ensino e tudo mais, você tem muito assim um pensamento. Ele pode até ser crítico, mas ele é desenvolvido em cima de um pensamento de possibilidades e não é um pensamento probabilístico, né? Então, assim, você dá 50 possibilidades para aquela dor lombar, só que você não dá a probabilidade de ter uma que seja, né, o que mais justifica, mais palpável, mais plausível, né? Às vezes tem 50 mecanismos, mas esses 50, cara, são dois ou três que respondem por, sei lá, 70% que vai chegar no teu consultório. E aí você está pensando nos outros 47, e vai de 100 pacientes, você está pensando, você poderia pensar só em 3, em 70 deles, você está pensando nos 50, nos 100, cara. Então, quando eu falo simplifica, é isso, você dá uma funilada e simplifica as coisas, né? Você começa a ter Quando um eu dava aula, eu critério, né? falava, você começa sempre pelo mais provável. Mais provável, exatamente. O que Isso que é é o mais mais provável de lombar. uma dor lombar? Você Não tem um vai ser problema na pelo mais lombar. Fala improvável. para Não todo tem mundo, cara. E às vezes o pessoal fica me olhando assim com uma cara, cara, mas isso não é osteopatia. Eu fico olhando é, assim, por quê? osteopatia dá estaladinha. Vamos dar uma estaladinha, é osteopatia. É Pronto. mais não, provável. ou Ah, a não é na osteopatia. lombar? Ou eu tenho a torácica, eu tenho a sacroiliaca, coxo femoral. Pô, não tá aqui? Vamos abrir. Aí tem uma barriga na frente, tem uma Mas o coisa mais vulgar. problema é que vem um raciocínio dentro da osteopatia que é ensinado, que é floreado, que é um negócio assim, não, essa dor lombar é porque o útero está fazendo uma torção do sacro, que está pegando a meninge, que está torcendo a meninge, que a convergência ocular e o pé modificou. Você fala, velho, Ah, se o cara falou que nasceu de Tudo parto bem, normal demorado, aí lascou mesmo. pode ser que esse seja aquele paciente que rodou e de repente chegou em você, você por esse caminho, era esse caminho. Mas não quer dizer que todo paciente chegue, você tem que fazer um exato, caminho tão complexo como esse, né? Você pode ir num caminho mais simples de novo, né? Falo isso sempre quando tô nessas discussões, falo, você não vai ser menos osteopata se você fizer um caminho mais simples, né? Na verdade, porque você está focando no que você está fazendo e não no que a osteopatia é, né? Então, quando você entende uma coisa assim, dentro hoje das minhas limitações de vivência, do que eu entendo por osteopatia, não é eu fazer um caminho complicado ou um caminho que Alegórico, fazia, floreado. né? É eu entender esse contexto. Eu até estava conversando recentemente, falo, hoje, se você pegar um bom fisioterapeuta que entenda um pouco de terapia manual, mas que seja bem treinado no modelo biopsicossocial, às vezes, cara, esse cara que nunca fez uma formação de osteopatia, ele está fazendo mais osteopatia do que muito osteopata. Ele está sim, focado lá na É terapia verdade. manual, na cadeia, só e não está esquecendo de ver se. É tipo assim, né? O cara com dor crônica e depressão e o nego querendo botar uma palmilha numa perna curta. sim, Qual que é a chance, né, disso dar certo? Então, e aí você pega um cara mais tranquilo, porra, o cara tem depressão, meu dor crônica e depressão, tá lá, Romeu e Julieta. Vamos pensar um pouquinho mais aberto. Então, acho que é um recado aí que até pode ficar, que já está chegando no nosso tempo, acho que é um recado interessante a gente pensar, né? E a gente não está sendo menos por simplificar. ó, uma coisa então, que a gente vai fazer, vamos fazer a nossa pergunta, que é o seguinte, Já Renan, tá 3-0. Já tá 3-0. Tá 3-0. Tô fazendo as contas. Vamos ver. que é uma merda, Renan? Porra, velho, uma merda. Nessa Já tô... área aí, onde você quiser. Cara, Qual é a sua pseudociência favorita? A pseudociência, ó, pseudociência, cara, Sua uma favorita. merda é o que tá fazendo, né? De ficar cortando língua de criança para aí, resolver.
torcicolo para resolver a simetria craniana, atraso de desenvolvimento, para resolver tudo, né, cara? Pô, cresceu 800%, cara, a cirurgia. 800% de crescimento, né? Então, isso é uma merda, né, cara? Isso é uma merda, assim, que não tem base nenhuma e são fisioterapeutas que estão indicando, né? É muito triste para a nossa profissão. Não quer dizer, né? A gente tem zero estudo disso daí, né? Até hoje não se mostrou. Não quer dizer que não exista, né? Aquela tal da ausência de evidência, evidência de ausência, né? Então, assim, se um dia for demonstrado, mas enquanto isso, a hipótese nula vai ganhando, né? Então, precisa ser provado, né? Que tem alguma relação para depois propor até uma intervenção, né? Então, primeiro, eu acho que isso é uma grande merda que estão fazendo com as famílias e com as crianças. É muito triste, né, Léo? Porque geralmente são situações de fragilidade, né? As famílias estão voláteis e tomam decisões não embasadas e, assim, beleza, é um procedimento simples, mas é uma cirurgia, tudo bem, a chance de complicação é praticamente nula, o que faz com que ela seja feita demais, né? Se fosse mais complexa, teria mais critério, né? É diferente você tomar uma decisão, você sendo fisioterapeuta, o cara com dor lombar na tua clínica, que faz atividade e travou no CrossFit e você está no CTI lá e aí ventila, não ventila, faz isso, não faz, você toma uma decisão de vida ou morte, né? Então, até dentro da nossa profissão, a gente tem essa variação. Então, eu não vivo em ambiente hospitalar, mas muito provavelmente o processo de tomar decisão, por exemplo, num ambiente hospitalar que a chance de morte é maior, ela seja mais séria do que no consultório no dia a dia, né? Eu imagino, né? Desejo que seja. Mas acho que é isso, cara. E agora, nosso último quadro é o seguinte, que é a contagem que o Léo falou. Tá 3-0 já. Você não precisa saber do quê, mas nós vamos te perguntar. É. Qual é a sua pseudociência favorita? Puxa vida, a minha Aquela favorita. intervenção que você Aquela adora entrevista ver o que você povo falar fala, que fez. puta merda, vai vir sair de novo. Ah, cara, é ventosa, né, velho? Acho que deve ser o que todo mundo fala, né? É claro que 4 você a é 0. ventosa. Bom, Cara, impressionante, velho, impressionante. todo mundo falou ventosa? Todo mundo falou mentor. Eu vou É. te fazer a pergunta. Ó, Léo, qual é a tua preferida? Não tem como, tem que ser aventado, não posso falar Hoje outra. eu tava, hoje eu tava treinando, chegou um maluco lá para fazer uma massagem. E aí eu tava lá esperando a minha esposa sair do vestiário pra gente ir embora. Aí sai o maluco da massagem com a tora de ventosa no meio do bíceps, velho. Ó, pô, eu atendi um cara, velho. Puta, pô, ele tinha mudado pra cá e tal. Daí eu falei, a história dele. Eu falei, beleza, beleza, vamos lá. Meu, ele deitou assim, então umas marcas ainda. Eu falei, cara, peraí, quando que você fez a massagem? Não, faz 3 semanas, velho. Ele tava roxo ainda, fazia 3 ou 4 semanas estava marcado ainda, cara. Eu falei, que coisa bizarra, velho. Daqui a pouco eles vão fazer a marca da ventosa no paciente com Tatu. o logo do consultório, o arroba. Sabe? Ah, fica legal. Arroba não sei o quê. Porque aí o cara faz a propaganda pelo tempo. Porque é Ah, só isso. cara, Assim, já inventaram ventosa eletrônica, ventosa com cromoterapia, ventosa com fogo. Então, assim, eles estão conseguindo pegar a pseudociência da ventosa, que de verdade, eu não sei para que serve na medicina chinesa. Eu não tenho formação em medicina também chinesa. não. Ah, não, não, mas que fique claro também, né, Léo, É essa que nós estamos que falando. dentro quando você A entra em gente não tá falando de discussão medicina de chinesa. filosofia, não dá Nós estamos certo. falando daquela Falando ventosa do dia a que dia, o usa pessoal lá com as para pistolinhas. qualquer coisa no consultório. É, Então, tem dor lombar? Ventosa. Tem dor de zumbido, lombar? ventosa. Ventosa. Tudo. Não Tudo. só É, no consultório, não. A pessoa vai lá, não é nem da área, vai lá na lojinha, compra uma maletinha dela de pistolinha de ventosa e faz em casa, por conta própria. É a surreal. pistolinha Ó, também, a né? quarta Tem vários pessoa. pacientes que estão comprando a pistolinha, né? Ó, só para você ter ideia. David Poulter, ventosa. Britânico. Júlio Zago, ventosa. Samuel Ludovic, ventosa. Renan Pivetta, ventosa. 4 para ventosa. E ninguém viu até essa parte do episódio do outro. Ninguém assistiu nada. Ninguém assistiu Não, nada. Então, é o que verdade. é mais interessante é assim, e a gente não está induzindo. Só que assim, a gente Bem só tá, randomizado ainda, né? a Não, gente a gente nem fala de ventosa, episódio É, inteiro. a gente A gente está nem fala de contando. ventosa, Está episódio simplesmente inteiro. contando. Tá é isso tão Vamos aí. ver,
Vamos ver É a que você não- semana que vem com o Pierre, que é francês, Exato. e depois acho que em junho, mais para o final de maio, o Diego, que é espanhol. Verdade. Vamos ver. Vamos ver se o problema é só Brasil, Pô, Estados Unidos ou se é mundial. Mas, Renan, ó, seguinte, quero te agradecer muito pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Foi muito legal. Ó, nós ficamos mais de quase 2 horas de episódio. quase duas, é. E na boa, não dá para ver o tempo passar. É uma Sem conversa. tomar nenhuma cerveja, né? Imagina se tivesse É, tomando uma cerveja. Ah, eu tinha então, ficado a noite inteira. a gente deve uma cerveja para você. Fica combinado da Opa, próxima vez. Te agradeço demais por todo esse conhecimento que você compartilhou com a gente aí, em prol de ciência e de osteopatia nesse podcast Osteopatia Científica. Então, pode fazer suas considerações finais aí. Te agradeço mais uma vez. Obrigado mesmo. cara, eu acho que, eu não sei como que está a lista de convidados, né? Me sinto privilegiado por não ser um cientista acadêmico, né? Em termos de graduações e tudo mais, e estar no meio aí, terem me escolhido. Eu acho que faz bem a gente ter essas conversas, é preciso ter essas conversas e a gente chegar nesse meio termo, né, entre história, filosofia, prática, ciência. Essa que é a verdadeira, na minha opinião, né, a verdadeira arte aí dentro de praticar osteopatia de uma forma contemporânea, né? A gente ter a habilidade de somar. Então, a gente precisa esse movimento ele precisa existir, né? Alguém precisa começar com ele e parabéns aí pela iniciativa de vocês de estarem mantendo esse movimento aí vivo. Ah, e ó, vou falar mais um negócio. Você está participando da primeira temporada. Na segunda temporada, a gente vai ter o terceiro elemento. Então, o que que a gente vai fazer? Vai estar eu e o Léo, mais um convidado da primeira temporada e o convidado do podcast. Ó, legal, hein? Então, provavelmente, na segunda temporada, você vai ser chamado de novo para bater papo com alguma outra pessoa também. Fechou. Só avisar com duas Então, horas de maravilha, antecedência que estão maravilha. aí. Então, fique agora à vontade, porque a partir desse primeiro episódio, você vai ser o terceiro elemento de um outro episódio. Maravilha. Beleza? Fechou. Fala aí, Léo. Renan, prazer ter você aqui. Eu acho que o propósito que a gente quer botar com a osteopatia científica é trazer pessoas que não têm medo de falar o que está errado na nossa profissão, que não querem ficar floreando a profissão, por quê? Porque a gente leva a sério o que faz, a gente fala muita besteira aqui e tudo, mas a gente leva muito a sério o que faz. A gente entende que a profissão precisa mudar, precisa ter uma identidade mais séria, mais baseada em ciência, mais baseada em evidência, trazer o que funciona, falar mal do que não funciona e, é lógico, apontar caminhos, soluções que precisam ser tomadas para a gente melhorar, porque assim, é a nossa profissão e tem um monte de gente vindo atrás da gente, a gente já tem mais de 20 anos de formado, mas a gente precisa também ajudar quem vem atrás, para a gente se libertar dessa geração TikTok, dessa lacração terapêutica, sabe, desse excesso de floreio do que é feito. E você tem feito um puta no trabalho. Assim, o que você falou foi o seu relato é de uma honestidade fabulosa. Você vir aqui e falar, cara, o meu público é esse aqui. Eu quero trabalhar com esse público que é aonde eu funciono. Isso é de honestidade que a gente não tem visto na profissão. E isso é um exemplo. Isso é um exemplo que a gente precisa seguir, a gente precisa mostrar, sabe? E você é um cara que está dando aula, está ensinando e está preocupado em elevar o nível de quem está saindo no mercado. Então, assim, a gente é que te agradece demais você ter disponibilizado o seu tempo, você é super ocupado, ter vindo aqui bater um papo com a gente e falar da sua realidade, falar do que você pensa da profissão. Cara, muito obrigado. Ó, Renan, Valeu aí. qual que é o Instagram? Que vai passar no YouTube. O Seu Instagram. meu É, Isso. é @o Renan Piveta. beleza. Então, ó, quem quiser seguir, @o Renan Piveta no Instagram. Tem muita coisa legal no Instagram dele. Aproveita, segue lá. Tem muita coisa legal, muita coisa interessante. E se você seguir e falar que você viu o episódio do podcast Osteopatia Científica, você vai ganhar um prêmio. Eu não sei qual é, porque quem vai ter que dar o prêmio é você. É o Então, Renan. não é problema meu.
Você pode até ganhar uma sessão de ventosa. Uma sessão de ventosa, belo Boa, prêmio. boa. Olha Ó, lá. muito obrigado, então. É nóis. Valeu, galera. Valeu, Léo. Valeu, Renan. Valeu, Abraço, Léo. Renan. Até mais. Valeu, Obrigado. galera.